Sejam bem-vindos ao estúdio da Digiflix! Empreendendo do zero, o rei do show é você. É agora. Sejam bem-vindos ao 16º episódio do DigiCast, é do zero. Estamos aqui vamos falar hoje sobre a estratégia para vendas e marketing com estética integrada. O que será isso, né? Sempre a gente fala de 3 esferas, o corpo, né? O corpo, tudo que é ligado ao material, a mente e a alma e o seu espírito. E a gente falando de espírito, a gente tem que agradecer em primeiro lugar o Papai do Céu, né? Porque ele é o nosso maior patrocinador aqui. A Isolar, que faz o isolamento aqui da Pocket Studio, a Shop Park da cidade, a Pocket Studio mesmo, e a Ilha em Máquinas de Café. Co-apresentando comigo agora a Sara Dionísio, né? Agora é Sara Dionísio, não é mais Sara Miranda agora, né, Borel? Agora tem tudo Pois é, certinho. Borel, você viu a evolução, Borel? O último que eu gravei ainda era Sara Miranda. É, agora... Eu vim aqui e mostrei o anel de noivado, agora tem anel. Agora tem aliança. Tem um bambolê de ouro. Então agora aqui com a nossa convidada que vai falar hoje, a Débora Faria, né, proprietária da AC Estética, faz parte de cílios, clínica, micropigmentação, cursos, mentoria, formadora de alunos em todo o Brasil. Uau. Fica a clínica de estética em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, né? E ela vai contar pra gente o que é isso, né, dessa questão de estratégias de vendas e marketing na parte de estética integrada. O que seria estética integrada? Vamos descobrir. Vamos descobrir hoje. E a palavra é sua. Seja muito bem-vinda ao DigiCast. Obrigada. Muito prazer estar aqui, participar do DigiCast, falar um pouco sobre empreendedorismo, sobre estratégias de marketing, sobre como cresceu a nossa clínica, né, nesse último ano e compartilhar, né, também informação para todos. É super importante, né? Porque eu vejo que esse mercado ele é um mercado muito forte, né? Que tem bastante crescimento e a gente quer saber um pouquinho mais. Antes de saber fazer as perguntas, a gente quer saber de você. Quem que é a Débora? Qual que é a sua história? Vamos lá. Eu tenho 41 anos, sou casada com o Sérgio há 8 anos, nós estamos juntos, temos uma filha de 2 anos e meio e eu tenho uma outra filha, né, do meu primeiro casamento, de 19 anos. Ah, já tem uma moça já. Já tenho uma moça. Sou a caçula de 8 irmãos. 8? Bastante, né? Caraca. Papai e mamãe gostavam. Animados. É isso aí, tem que povoar a terra, né? Pois é, crescei-vos e multiplicai-vos, né? Exatamente. Então, eu sou a caçulinha de 8 irmãos. E hoje, meus pais moram no litoral. Já estão aposentados, né? Estão descansando. E eu estou na área de estética há aproximadamente 7 anos. A sua família é toda de São Paulo? Toda de São Paulo. São todos de São Paulo e agora eles foram pro litoral, né? Mas tá todo mundo por aqui em São Paulo mesmo. Fui comissária de voo também. Acho que você chegou a comentar alguma coisa. Fui comigo, por 8 anos e meio comissária de voo. Um aprendizado pra vida, né? Acho que foi um ciclo que se encerrou. As pessoas às vezes perguntam, você tem saudades? Não tenho saudades, assim. Porque foi encerrado, fiz o que eu tinha que ter feito lá. Foi muito gostoso, é gostoso você conhecer os lugares, né? Sim, viaja muito, né? Viaja bastante, né? O conhecimento que te agrega, né? Te traz um conhecimento, uma carga, assim. Tanto que são conhecimentos que eu trago até para a área da estética. Sim, porque vocês têm que fazer todo um trabalho de estética, né? Você tem que estar sempre com a unha bonita. Apresentação, o rosto tem que estar legal, tem que estar tudo maquiado direitinho. Isso, né? E não é só isso, né? Assim, tem outros fatores da aviação, conforme a gente for conversando, eu vou relacionar, vocês vão ver que assim, a gente traz isso, né, também para a estética e para o trabalho em si, né? Sim. Então tem bastante. Comecei a trabalhar muito nova, né? Com 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar. Nunca tive medo de trabalhar, né? Sempre gostei bastante de trabalhar. Então, eu trabalhava, na verdade, com 13 anos, assim, venho de uma família muito humilde. Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos para pagar meu curso de computação, que na época era computação. É verdade. Você não é dessa idade, mas de fazer DBase, programar, essas coisas, não, né? Tinha. Nossa, Foi na época que computador ainda não era para todo mundo, né? Então, a gente fazia cursos de computação, né? Ninguém sabia nem como ligar um computador direito. Pois é. Não, na minha época a internet era discada, né? Lembra do barulhinho? Você ia usar a internet de noite porque você pagava um pulso só. Você não lembra disso, né, E pra não ter ninguém ligando, Borel não sabe. E caiu o negócio. Era terrível, né? Era terrível. Nossa, pois é. Tem uma época que teve um CD depois, que deram um CD que você tinha da UOL, acho que uma coisa assim. Pra poder instalar, né? Nossa, o provedor de internet, não sei das Isso. quantas. Ai, gente.
Então eu venho dessa Essa geração época, nem sabe né? o Então que eu é trabalhava para poder pagar esse O curso. pessoal que vai assistir fala que é mentira, porque você não tem nada desse. O rostinho não. Gente, não faz, não diz. Ah, porque a gente trabalha com estética, né? Fala, gente, meu serviço é ótimo. Você viu como meu tá trabalho vendo? é O bom. trabalho é excelente. Vão para ser estética, porque olha como funciona. Eu já vou marcar. Já vamos fazer um combo. Então, comecei a trabalhar desde cedo, né? Meu pai sempre teve comércio, sempre ajudei meu pai no comércio, trabalhar. Ele já tinha um quê de empreendedor. Isso, já tinha um quesinho ali de empreendedor, né? Então, meu pai sempre teve padaria, né? Quando era mais novo, quando veio para Meu pai era de Minas, né? E veio para São Paulo, mas muito novo. Ah, legal. Então, assim, o resto da família é tudo de São Paulo. E aí, ele sempre teve padaria, então sempre ajudei ele ali no comércio. E depois comecei, né, a trabalhar e fui para a área da... Quando fui para aviação, né, eu tinha já 24 anos, 24 para 25 anos eu fui para aviação. É um curso puxado, né? Que tem É um curso de 5 meses, mas aí você tem sobrevivência na selva, tem várias questões, né? É bem interessante. E você tem treinamentos também, né? Na aviação você tem treinamentos anualmente, tanto prático, né, de emergência, de sobrevivência, de primeiros socorros. Porque você tem que estar apto, né? Se acontecer alguma situação, você tem que saber, né? Então, eles cobram muito essa questão de segurança, né? Na aviação pra gente. E aconteceu alguma coisa assim? Nunca aconteceu. Eu Graças falo a que eu Deus. tenho boas vibrações, né? Mas aquela pessoa dá aquela engasgada, não aconteceu nada disso. Não, Nada. nunca aconteceu. Que Assim, ótimo. a gente aprende, né? Manobra de desengasgo, né? Tem Tem um nome, né? Manobra. Tem Mas um tem nome, um mas nome- é um nome difícil. Eu não É um vou nome saber difícil, falar agora. Não, tem um nome. Mas tem um é o nome. nome do cara que criou. acho Que é. criou. Então, assim, mas eu acho que eu sempre falo isso, gente, é extremamente importante você aprender primeiros socorros. Porque isso salva Pra vidas. vida, né? Pra vida. Porque, assim, por exemplo, eu tenho uma filha de 2 anos e meio. Se ela engasgar, eu sei desengasgar ela. Mas não são todas as pessoas que sabem. Né? Sim. Então, assim, eu lembro que meu marido, quando ela começou a alimentação, ele falava, nossa, eu tenho um pavor, me dá pânico de vê-la comendo, porque eu tenho medo dela engasgar, porque a criança ainda não sabe Ela engolir, vai né? daquele jeito tudo, né? E assim, é muito importante você saber, porque você se sente mais seguro nas determinadas situações, né? Exato. Então, a gente sempre teve treinamento de primeiros socorros anualmente, porque você tem que estar ali com o treinamento em dia. E é isso, então são aprendizados assim da aviação que você leva para a vida inteira, né? Ficou Fora lá 8 culturalmente, anos, né? Que você aprende muita Sim. coisa, você aprende culturas diferentes, né? Então é bem gostoso. E você traz isso. Começou a lidar com pessoas já ali também, né? Tem aquele Sim. contato com o público direto. Atendimento. Antes já, porque antes, tipo, olha que engraçado. Antes da aviação, eu trabalhei numa clínica de estética. Ah, Eu trabalhava como recepcionista numa clínica de estética, mas assim, nunca sonhei em ter uma clínica futuramente. Não era nada que estava no meu planejamento, assim como trabalhar na aviação também não. Porque as pessoas falam assim, nossa, todo mundo se pergunta que está na aviação, você vê uma comissária de voo, todas elas falam, ai, meu sonho era ser comissária de voo. Às vezes até hoje eu converso com as pessoas, nossa, eu tinha um sonho de ser comissário, porque tinha aquela visão ainda de glamour, né? sim. E pagava muito bem, né? Numa época, não sei se como que Até é na hoje. minha época era um salário bom, assim, para um curso que você não exige uma formação superior, então você tinha um Pagava-se salário, muito pagava-se bem, né, muito bem. E aí, acho que também pelo fato de você ficar muito tempo fora de casa, né? Sim. Mas pagava-se muito bem, Não dá né? pra pagar, não dava pra gastar, né? Vou gastar com o quê, gente? Eu tô Não dá viajando tempo toda pra estar hora. nos lugares. Porque você só trabalha, né? Mas assim, em relação à aviação, te ensina muita coisa, né? Sim. Agora eu me perdi, gente. Não, mas tranquilo. vai continuando aqui. Não, mas aí você ficou lá por 8 anos. 8 anos. 8 anos e meio. E aí Fiquei- você tinha, antes de ficar na clínica, Isso, já eu trabalhei... o contatinho ali. Já tinha trabalhado na área de Aham. estética. Tanto que eu fui para a área de estética porque quando eu já queria sair da aviação, eu já pensava em alguma coisa, falei, já tá encerrando meu ciclo, tô ficando cansada, quero alcançar coisas novas. Eu tinha já aquele instinto de empreender, mas no quê? Né? No que eu vou fazer para poder né? empreender? Eu sou boa o suficiente pra fazer. Pois é, então eu tava naquela fase da vida que você fica meio perdida, sabe? Isso aqui tá, é legal, mas o que eu vou fazer agora? E aí eu comecei a trabalhar com extensões de cílios. Então, Olha. tanto que o nome AC Estética, ele vem de Amo Cílios, né? Que a minha marca inicial era Amo Cílios. Ah, E que aí eu legal. comecei a trabalhar com cílios, com extensões de cílios.
Falei, bom, não dá para trabalhar só com isso. Eu fui bem no comecinho do mercado de cílios, então ainda estava crescendo. Tava ainda isso no há começo, 10 anos né? atrás, então assim, estava bem no Nossa, começo. bem no começo mesmo. E aí eu falei, não, preciso. Aí comecei a gostar, né, de trabalhar com a beleza e comecei a agregar outras coisas, né? Comecei a trabalhar com micropigmentação, aí comecei a pesquisar procedimentos estéticos que eu poderia fazer, né? Então comecei a fazer cursos, eu sempre gostei de entender sobre tudo que eu faço, né? Então comecei a estudar bastante aquilo. Ok, era boa técnica naquilo e aí eu fiquei meio que paralisada ali alguns anos trabalhando na estética e não via crescimento. Eu falei, meio paralisada, né? Eu falei, gente, eu preciso crescer, né? Tá ali, mas não tá ainda, Não tá. né? E aí foi quando eu fiquei grávida da minha filha, que foi quando eu disparei no crescimento. Porque, gente, a maternidade, Da ela primeira. muda a mulher, da segunda. Da porque segunda. a outra já estava grande, tava né? grande. Já estava grande, né? Então, assim, a maternidade, ela muda a mulher. Quando eu fiquei grávida da minha primeira, eu tive uma mudança, assim, né, de cabeça, de mindset. Mas quando eu tive a segunda, eu acho que eu tive também uma mudança muito grande, Deu uma virada de uma chave, virada de assim, chave. teve muito grande. Porque quando eu tive a minha segunda filha, o estúdio estava ali, eu tinha cliente, sempre tive bastante cliente ali. Tinha trabalhando apenas uma funcionária, né? Uma trabalhava comigo, me auxiliando ali, mas estava meio que estagnada. E aí eu falei, não quero mais Você isso já aqui. tinha estúdio? Já tinha o estúdio, né? Mas antes, é que eu tô indo muito na frente, Não tem né? problema. A gente vai. Quando eu Volta. saí da aviação, que eu fui começar a fazer cílios, eu atendia a domicílio, né? Montei um Instagram, comecei a atender, tinha uma maletinha e atendia a domicílio. Ficava o dia inteiro atendendo de carro por São Paulo inteiro. Tinha cliente em Alphaville, tinha cliente em São Paulo inteiro. Ficou Só quanto que- tempo assim? 1 ano e meio. Uau, 1 ano e meio. 1 ano e meio. Só que eu perdia muito tempo No me locomovendo. trânsito, né? Me locomovendo. Então eu ficava limitada a quantidade de clientes por dia. Quando eu percebi que aquilo estava... Eu deixava de atender clientes, que eu tinha procura, mas eu não tinha mais tempo para atender. Eu falei, acho que está na hora de começar a ter um espaço, né? Preciso de um espaço. Foi quando eu fui chamada, né? Um influenciador de uma época aí, né? Não vou citar nomes, me chamou para poder atendê-lo, né? Cheguei lá para atender e ele me propôs alugar uma sala. Eu tenho uma sala aqui nessa galeria, né? Ali próximo lá na Fricaneca. Ah, sim. Tem uma sala aqui disponível. Você não quer alugar essa sala? Eu falei, poxa, acho que sim, né? Tá uma boa localização. Sim. Vou pegar essa sala. Entrei, pintei a sala, comprei móveis, coloquei. Aquilo foi bom porque eu descobri que eu poderia ter um lugar. Porque antes a gente fica naquela insegurança. Será que eu alugo? Não vou dar conta, né? Então fiquei naquela insegurança. E aí, uma semana depois que eu tô lá, dando aula, a cara dela. Que eu já tô prevendo um desastre, porque ela já começou a falar, não, que eu pintei, não sei o quê. Quando a Pois mulher começa a falar detalhes, assim... né? Eu falei, tô prevendo Me desastre. chega o dono da sala. Quem é você? Aí eu... Tá brincando? Aham. Aí eu falei assim, como quem é você? Como assim? Sou eu, a pessoa que tá aqui. Ele falou assim, essa sala é minha. Eu, oi? Desde quando, amiga? Aham. E com 2 alunas, porque eu tinha começado a dar curso já, lá na sala. Já pensou nessa parte de curso, né? Porque já tinha procura, mas eu não tinha espaço físico para dar. Então, quando eu aluguei, a primeira coisa que eu fiz foi abrir turma, né? Aí ele falou assim, mas essa sala é minha. Essa sala tá emprestada para fulano. Aí eu falei, meu Deus do céu, né? Aí eu falei assim, não, peraí, a gente precisa resolver, né? E aí, dali, ele falou assim, você pagou pra ele? Eu falei, paguei, eu dei depósito pra ele, né? Entrei aqui e ele ficou de me trazer o contrato, eu não trouxe o contrato, mas como ele já deixou eu mudar, adiantar a gente naquela euforia, né? Nossa, tem uma sala, né? Vou pra lá. Você tá empolgada, né? E super empolgada, nem me... Falei, tudo bem, né? Depois ele me traz o contrato. Nossa, a sala nem era dele. Ele nunca mais apareceu lá, tá? Acho que por isso que ela não comentou o nome dela. Exato. Aí ele pegou, aí o rapaz falou assim, olha, eu falei, posso ficar até o final do mês? Ele foi um querido. Ele falou, não, pode ficar pra você se organizar. Ele entendeu, né? E aí eu fui procurar uma sala pra poder ficar. Meu Deus. Você vê E como a aí- mulher já pega a coisa, você já... Você viu como ela pegou rápido? Não, é na hora que ela começou a falar. Tá vendo? Cara, Você faz falta aqui. E foi aí que eu peguei, aí eu fui, aluguei uma sala certinho, com contrato, né? Falei, Amém. não dou mais Não. R$1 sem ter É contrato. sua mesmo essa sala? E aí eu fui, aluguei uma sala, daí que eu vi a possibilidade de, falei, nossa, agora eu tenho um estúdio, né? Então comecei ali com o estúdio, e aí foi que eu fiquei esses anos ali, antes de ter minha filha, trabalhando ali no estúdio, e dei aquela estagnada. Aí consegui
ter bastante clientes, atender mais clientes com isso. Quando eu tive minha filha, como eu estava meio paralisada, eu falei, nossa, eu tô cansada disso. Mas aí veio aquela coisa na cabeça. Eu falei assim, gente, se você tá fazendo a mesma coisa sempre, por que você quer resultados diferentes, né? Você não vai ter resultados diferentes se você continua fazendo as mesmas coisas. Exato. Então, se você quer resultados diferentes, faça coisas diferentes. Então, eu falei, não, eu preciso fazer coisas diferentes. E aí, eu cheguei pro meu marido, né, que é formado em marketing, lá tem toda a estratégia. Falei assim, eu quero crescer. O que eu tenho que fazer? Fala o que eu tenho que fazer que eu faço. Jogou a responsa pra lá. Joguei. Agora... Você tem esse diploma de marketing, usa agora, meu O filho. que eu tenho que fazer, né? E ele, como um bom estrategista, falou, então você vai fazer assim, assim, assim. Então eu comecei a fazer coisas diferentes. Então, assim, e aí primeira coisa, planejamento, né? Porque assim, eu sempre falo isso, mas é porque eu vivenciei isso. Quando você não sabe para onde você quer ir, você vai para qualquer lugar. Exato. Né? Então você precisa saber aonde você quer chegar para você ter um planejamento para você caminhar e ir até lá. E aí eu falei, não, então vamos lá, vamos planejar. O que eu quero? Tá, eu quero, daqui 1 ano, isso eu tava eu e mais uma, daqui 1 ano eu quero ampliar o estúdio para ter pelo menos mais 3 atendentes aqui. Sim. De cílios, para crescer, né? Eu tinha que repassar, né? É. Multiplicar. Aí quero mais 3. E depois disso, depois que eu comecei a crescer nos cílios e ter uma boa cartela de clientes, ter uma equipe de cílios, eu quero ir para estética. A gente quer trabalhar com estética. E aí foi do jeito que a gente escreveu, né? Que falamos, Deus falou amém e aconteceu. Que legal. E aí, cerca de 1 ano depois, eu já estava com uma equipe eu já tinha... E eu era empresa, né? Sim, eu era faxineira. O começo é sempre eu era faxineira, empresa, né? eu era faxineira, eu era recepcionista, eu que atendia o WhatsApp, eu que fazia os agendamentos, eu que fazia tudo, né? Eu que fazia tudo. E depois, trabalhava às vezes das 7 chega, da manhã que... até as 10 da noite, né? De cliente você tava lá. O cliente chega, você tem que fazer o carão, né? Exatamente. Tipo, e aí, quando eu tive minha filha, que eu tomei essa decisão, por que eu tomei? Porque eu falei assim, não quero fazer mais a mesma coisa, senão eu vou fechar o estúdio. Ele falou assim, você é muito acelerado. Se você fechar o estúdio, meu marido, né? Daqui 2 meses você vai ter se arrependido. Vai ficar doida. Eu falei, ok, concordo. Falei, concordo. Faz sentido. Faz sentido. E daí foi que a gente começou, né, a crescer realmente, porque a gente teve uma estratégia, né, de planejamento, de crescimento. Quando foi, mais ou menos... E aí meu contrato vencia de aluguel dessa sala menor, né, que a gente vencia 1 ano e meio depois. Tava na mesma região? Na mesma região, tava ali na Bela Sintra. E aí eu peguei e falei, bom, daqui a gente vai crescer, daqui 1 ano, 1 ano e meio mais ou menos, vence o nosso contrato. A gente precisa ir para um ambiente, eu quero uma sala maior, não quero mais essa sala que a gente tá, porque a gente quer crescer. Se eu quero crescer, tem que ter mais espaço. Exatamente. E aí a gente conseguiu vencer o contrato. E assim, a gente estava até conversando antes, né? Assim, gente, Deus prepara as coisas pra gente de uma maneira que você desacredita, né? E aí eu sei que eu estava procurando a sala para poder alugar e a gente achou uma sala incrível ali na Paulista. E foi assim, um dia eu encontrei a sala, um dia eu procurei, no outro dia eu encontrei, fui visitar a sala, no outro dia o contrato estava assinado. Olha. Que legal. E a gente já mudou para uma sala maior. Aproximadamente, nossa sala, acho que tem... Só fazendo um cortezinho, você falou nessa questão de Deus, assim, é importante a pessoa ter a conexão com Deus para ela também ser guiada, não só ficar naquela coisa da cabeça dela? Você sentiu muito essa questão? Eu acho que a gente sempre tem isso dentro da gente, né? Quando a gente fala assim Ela de não sexto some, né? sentido, não é sexto sentido, né? Eu acho que é uma comunicação com Deus que tá falando com você. Então eu sempre falo, se você tá sentindo ali, escuta melhor, né? E assim, todas as vezes que eu não tenho nenhuma religião, Sim. porém eu tenho uma conexão com Deus. Claro. Né? Ter uma conexão com Deus. E se não teve nenhuma das vezes que eu não sentei e falei, Deus, eu preciso disso, 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 e que não aconteceu. Eu preciso encontrar a sala. E coisas pequenas, que para as pessoas parecem pequenas, né? Coisas pequenas, nossa, preciso disso, você faz uma oração, para mim sempre acontece, pelo menos comigo funciona, minha comunicação com ele, a conexão acho que tá boa. Tá. O Wi-Fi tá pago. Tá ótimo. Então eu acho que é importante sim, a gente ter essa conexão, sim. Sim, sim. Até porque eu acho que te traz uma força interna que às vezes te ajuda no momento que você acha que tá sem força, né? Então te dá aquela força naquele momento que você acha, nossa, eu não vou conseguir passar por isso. Tá uma situação difícil de passar, tá pesado, né? Ele te ajuda, né? Essa palavra que você usou é muito importante. Você acha que tá sem força, né? Porque na verdade você não tá. É uma dúvida que rola ali da parte humana sua, é normal, né?
Então a pessoa que tá vendo aqui, ela vai rolar uma duvidazinha às vezes. Mas Sempre você tem que teve. agarrar nessa Exatamente. nessa Na confiança. verdade, não é às vezes não, a dúvida bem é sempre. É, Mas é sempre. Mas é assim, na hora que você acha que tem certeza, aí daqui a pouco o seu pensamento já tá, mas tem aquele trequinho, tem aquele outro. E se você não treina a sua mente, se você não realmente não descansa em Deus, fala, não, mas o meu é maior. E então, confiar, tipo, né? exato. Então, Confiar. assim, se você não tem isso, cara, você enlouquece. É Você verdade. enlouquece, você fica Bacana. desesperado e vai pra qualquer lugar. E aí você teve essa questão aí, pegou e falou, vamos nessa. Aí liberou a sala, você foi seguir Isso, em aí frente. nós fomos, e que inclusive nós já estamos procurando outra para mudar, porque ela já está pequena. Não, Na olha, mesma região ali? Não é a mesma região. É uma região ali muito boa, né? Você tá na Paulista Tô hoje, na né? Paulista. É uma região muito bem movimentada. Então, assim, muitas pessoas da área de estética falam assim, nossa, mês de janeiro é um mês ruim pra estética. Não Isso é. pra gente não existe. Não é, gente. Nunca teve, desde a época de cílios. Dezembro é meio bombado, né? Dezembro dá uma bombada. Dezembro é mais cheio, sim, mas assim, janeiro é tanto quanto dezembro. Exato. Sempre é. Sempre Então, é. assim, Uma dica sempre importante. Minha filha é dessa área aí do... Da estética, ela faz left lift, como que é o nome? lash lift. Essas Eu sempre palavras falo assim, difíceis. left lift. E ela é você no comecinho lá. Ela Lá tá lá. no começo, no 10 anos atrás, quem começou. Que ela com atende isso. tanto a domicílio quanto no estúdio dela, assim. Só que é um Nos estúdio dois, em né? casa, que ela tem um espaço super bonitinho. É assim que a gente começa, né? Sim. Exato. É assim que a gente começa, né? E ela é super talentosa, faz super bem. Só que também tem essa questão de, tipo, tô começando agora, então eu empresa. E aí que vem, gente, o cansaço. Mas isso traz tanto aprendizado pra gente. Traz o aprendizado, só que é aí que vem o cansaço. Porque quando você faz tudo, porque você Sim. faz menos do que você gosta. Que é realmente ali. Tem que fazer, Mas né? assim, tudo Mas na faz nossa, tudo que parte. você faz tem alguma coisa que você não gosta de fazer. Exato, Não é? exato. Se você tiver aquela mentalidade Isso que é tudo super tem que ser importante. perfeito, Já era, você não faz nada. você não vai conseguir fazer nada, porque tudo tem coisas que você não gosta e que você tem Exato. que fazer. Né? E tem que fazer. E faz Exato. parte do processo, né? Faz parte, Faz exato. parte do processo. Porque senão você vai ficar frustrado. Então você vai se frustrar com o processo, vai ficar, sabe, pra baixo. E energia alta, você manter sua energia alta é extremamente E importante. atrai clientes, né? Exatamente. Quando você perguntou assim, da aviação, né? Nossa, não acontecia nada com você, você não teve nenhuma Porque, né, na situação. aviação tem um mundo de Cara, coisa eu que pode fiquei dar errado. 8 anos e meio trabalhando e eu não tive uma situação estressante. As pessoas perguntam, mas eu acho que é essa coisa de energia, sabe? Mentalizar. Exatamente. De atrair coisas boas, de você estar com a mentalidade ali, sabe, em conexão de coisas boas, você acaba atraindo. Você tem hábito Não de vou. mentalizar todos os dias, assim, também? Eu cocrio sempre. Ah... Eu Olha. cocrio Olha o segredinho sempre. também é. aí, né? O pessoal que tá ouvindo tem segredos. Não é só você chegar, acordar e tomar um café Tô e esquecer. feliz hoje e já. Aí, Borel, pega esse código aí. Cocriar funciona, gente. A Fala partir mais, do um momento- pouquinho mais sobre cocriar, porque as pessoas acham que não tá não tá acostumado muito- com esse não termo. pergunta boa. Então, cocriar, né, não é você, né, você tá cocriando junto com o universo, Deus, né, o que você entenda aí, né, então, Sim. assim, você tá uma conexão ali de cocriação, né, de você imaginar, então, assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo agora, meu atual, Tá. eu quero uma sala maior, né, então, eu já fico imaginando a sala, o piso, as divisões das salas, a decoração Você que vai eu no quero. detalhe. Exatamente. Eu já tô me imaginando, isso te move. Porque se você tá começando a cocriar, você começa a criar na sua mente o que você quer ali, você joga a sua energia para fazer, para ação. Sim. E você só vai chegar, né, ao resultado da cocriação se você tiver ação. Se você não tem ação, você não chega. Exato. Então eu acho que Exato. a Não cocriação adianta te- só ficar no É, imaginário. exatamente. Não tô falando da gente ficar sonhando, né? Daquela Sim, pessoa sim. que fica iludida. Sonha Não é acordado. isso, né? A gente tá falando de cocriar, de imaginar, de desenhar cada detalhe. Eu faço isso mentalmente, mas tem pessoas que escrevem, né? Sim, escrever é super Que ótimo, escreve, né? que também é legal, né? Você Sim, escrever. Você ó, traz pro plano material. né? Exatamente, você traz ali e isso faz com que você tenha ação para você poder realizar aquilo, né? Então eu acho que cocriar é isso, é você desenhar o seu sonho, né? O que você, as suas metas, né? Detalhe por detalhe, junto com Deus ali, né? E aí você vai partir para ação, porque você tá com aquela mentalidade, aquela energia voltada para que aquilo aconteça.
Porque... A imagem tá clara também. Exatamente. Eu acho preciso que ser mais você- específica. Isso é um ponto que o Flávio sempre fala comigo. É, porque porque eu eu falo tenho que você- o macro. Então Entendi. eu sei o que eu quero pra esse ano. Eu sei qual as metas que eu tenho e tudo certinho. Mas não tem detalhes. Mas o detalhe. mas acho que o eu detalhe é não- importante. Então. Qual que é a essa- cor da porta? Exatamente. Que ele um dia me perguntou, a Foi casa. fazer Eu falei, mentoria não, com ela. eu quero uma casa gigante, mas com aquelas portas quilométricas. Ele tá, mas Porta de 7, qual que é 15 o metros. tamanho da porta? Eu falei, sei lá, mano, é aquelas grandonas, sabe? Qual que é a Tipo, porta? Qual que é o lustre que você quer? É, não, porque ela tinha uma Exato. coisa assim com questão financeira, com dinheiro. Sabe? Uma coisa assim, mas não quero tanto ser rica. Mas tá, mas vamos ver a casa. A casa tem uma porta de 15 metros, 7 metros. Sei lá. E como você acha que vai ser a casa de uma porta Só de que eu não 7 tenho metros? noção de tamanho. Aí depois não eu fui vai dar ser um uma Google. casinha, né? Aí eu fui dar um Então- Google. Qual é o tamanho da casa da Simone? Que é um Porque eu pé vi a direito casa de da 7 Simone. metros. Só a E porta. quer um sobrado? Não. Aí eu fui ver qual era o tamanho, porque eu não sabia, gente. Mas é importante ser específico, né? Ser Nesse específico, pensamento. E você faz isso todo dia. Eu faço. Todos os Eu dias. faço todos os dias. Que maravilha. Que incrível. Aí você tá falando, como que. Aí você tinha. Nessa época você tinha quantos clientes? Pra sair pra 300 clientes por mês, assim? Como que você. Hoje acho que a gente tem mais de 300 clientes Mais de por 300, mês. uau. Hoje a gente tem mais de 300 clientes por mês. Então, uma das coisas que eu acho que foi fundamental para o crescimento da área da estética, porque assim, eu saí dos cílios, micropigmentação, fui implementar a estética, né? Você foi evoluindo. Isso. Para implementar a estética, eu acho que tecnologia. Tecnologia, eu acho que é importante Investir em tecnologia. Porque a tecnologia, tanto que assim, uma das nossas estratégias de marketing, né, já entrando no assunto, Boa. né, Sim. uma das estratégias de marketing, além de você, de toda a estratégia de captação de cliente, né, é você usar a tecnologia também, né, é uma forma de você se comunicar, porque a gente se comunica com o cliente, quando a gente vai fazer campanhas para se comunicar com o cliente ali, você tem campanhas onde você vai ter uma comunicação voltada para a dor do cliente, né, porque que ele tá, qual que é o incômodo dele, aquela gordura, então a gente vai falar qual que são manchas, é melasma, então a gente vai ter Cada tipo de atendimento é uma. Exatamente, você vai voltar para aquela comunicação ali voltada para a dor e a de tecnologias também. Porque, por exemplo, um ultrassom microfocado, uma criolipólise, que são tecnologias que estão muito em alta agora, você acaba pegando emprestada, né, o nome dessa tecnologia para você poder vender. Você usa o nome dela, não sei o quê. Exatamente. Você vê muitas pessoas, assim, vou dar alguns exemplos. Você vê esses famosos do marketing, Sim. né? Que eles utilizam de helicóptero, de carros de marca. O que eles estão fazendo? Eles estão associando aquelas marcas que são importantes, pegando emprestada, né? Sim. Para eles, né? Então, quando a gente usa tecnologias que são... É a mesma coisa. É a mesma coisa que a gente está fazendo. Né? Então, a gente acaba usando... E outra que são tecnologias que vendem e funcionam, né? Eu acho que é importante, né? Sim, trazem resultado efetivo. Exatamente. Uma coisa que eu vejo assim, eu faço muita pesquisa de mercado, né? Então, assim, eu vou nos lugares, nas outras clínicas de rede, eu pesquiso muito, né, questão de mercado, porque eu quero saber como o mercado tá, né? É importante você saber, né? Eu tô trabalhando com aquilo, no mínimo que eu tenho que saber é como que os outros estão trabalhando. Perfeito. Tanto a questão de valores, questão de atendimento, né? Então eu visito outros lugares para poder descobrir. Toda vez que a gente visita, a gente tem um Você boom vai de lá ideias. como cliente mesmo. Vou como cliente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui Exatamente. nesse negócio. Deixa eu ver como é que funciona isso aqui. Porque a gente tem um boom de ideias, assim, né? Gigantesco. Porque Porque a você pessoa tá tá vendo. fazendo alguma coisa que você Exatamente, tá fazendo uma coisa que seria interessante, tá fazendo uma coisa que eu jamais faria no meu, entendeu? Mas que eu poderia fazer diferente, né? Então, assim, o que a gente tenta trazer hoje na clínica é o quê? É um atendimento premium, um atendimento de qualidade, né? Que eu acho que, assim, hoje em dia as pessoas acabam colocando qualidade como um diferencial. Qualidade não é um diferencial. É a sua obrigação. Exatamente. Você entregar um serviço de qualidade e algo que funcione, né, que tenha resultado, é a sua obrigação. É claro, a gente está falando de estética, a gente fala de
De beleza. de organismos diferentes, né? Então, assim, o mesmo procedimento que eu vou fazer em você, talvez não funcione tanto para ela, Sim. né? Às É vezes normal. funciona melhor na Exatamente, mais em uma do que em outra. Mas algum resultado ele tem que trazer. Sim. Né? E assim, claro que o olhar da responsável, né, da profissional, de ver, indicar o que é melhor para aquele paciente para que tenha resultado. Então, assim, qualidade não é um diferencial, qualidade é uma obrigação que a gente tem que entregar. Então, qualidade, atendimento premium, né? É um valor justo. Eu acho, Sim. um valor justo, né? Porque assim, eu quero levar a estética para que todas possam ter, Sim. né? E assim, e o pagamento facilitado. Eu acho que é um diferencial você também, trabalha né? nessa questão também do... Porque também tem outras coisas, né? Eu fico até falando com a minha filha, né? Tô nessa questão, é bem interessante. Ela falou, o que você faz diferente? O cobertorzinho, quando a pessoa vai, você tira de uma embalagem fechada, sabe? Aquela coisa, aquele cuidado. Que mostra o cuidado, né? Que não 5 sentidos também, né? É Sim. interessante, né? Pro marketing, né? Uma terapia, sabe? Colocar Exatamente. luzinhas, colocar Luz. Um aromas. som, uma luz, né? Nossa, maravilhoso. Você falou do cobertor, né? O toque, né? Desse O cobertor. toque desse cobertor. Então, tudo isso é importante, né? Diferencial, né? É porque a pessoa vai ela vai para um momento de autocuidado, né? Exatamente. Ela tá precisando, é um momento que você vai para cuidar de você, né? Então tem essa parte emocional forte, né? Muito. Só que é muito prazeroso trabalhar Sim. com estética. É muito prazeroso. Porque, assim, geralmente, assim, 100% das clientes, elas saem de lá muito mais felizes do que entraram. É porque ela sai mais, né? Você mexe com a autoestima dela, né? Exatamente. Você tá mexendo com a autoestima, você tá... E às vezes, assim, você fala assim, nossa, estou vendendo, por exemplo, a tua filha que faz lash lift, né? Ou extensões de cílios. Ela fala com uma facilidade. lash lift. Eu estou... é só uma extensão de cílios? Não é, Não né? é, não. Não é, porque ali todo tem um estudo de visagismo por trás daquilo, para você entregar um olhar, porque do mesmo jeito que você pode levantar a autoestima dela, você pode derrubar. Opa, verdade. Né? É. Então tem que ter esse cuidado. E assim, quando você vende isso, quando você tem essa consciência de vender o que é melhor para o teu cliente e o que ele deseja receber ali, naquele momento, você está vendendo segurança. Uma mulher segura, ela vai ser mais poderosa, exatamente, né? você está empoderando, né, uma mulher, né? Numa apresentação, num trabalho. Exatamente, no sei trabalho, lá. ela vai se sentir muito mais segura, né? Extensões de cílios, logo depois da pandemia, ou na pandemia ainda, cresceu muito. Cresceu demais. Porque as pessoas se olhavam. A estética em si. Ah, verdade. As pessoas se por causa olhavam. da câmera também. Porque a pessoa se olhava, era várias reuniões, né? E tudo ali por live, tudo ali, né? E aí quando ela se olhava Verdade. na câmera, ela falava, meu Deus, né? E aquelas câmeras que tá detonavam, acontecendo? gente. Essa pessoa, né? Preciso de fazer alguma coisa, Preciso fazer né? alguma Então, coisinha assim, aqui. cílios cresceu muito também por conta disso, porque a pessoa se olhava muito e os cílios é muito prático, né? Então, assim, você vende praticidade, você vende tempo, porque, assim, a pessoa demora menos tempo, né, pra se arrumar. Com certeza. Né? verdade. É muito mais acorda prático, você pronta. já acorda pronta, né? Então você não precisa ficar lá se maquiando, passando 10 camadas de rímel, porque você já tá Exato. pronta, né? Exato. Então, Verdade, eu nunca tinha pensado nisso. Amor, é um universo que você não entende. Nossa, eu nunca tinha pensado E você nisso. acordar. Nunca pensei. Ó, o Borel O Borel tem rímel natural. Olha ele o olho é do Borel, olha verdade. que coisa bonita. Ele tem um Ele olho é. de águia, assim. desperdício, né? Cílios grande homem, né? É. Pra quê? Entendo. Né? Pra Eu quê, entendo. né? E o meu aqui, os Borel. cotoquinhos aqui, ó. Não Começa tem a pra quê, divulgar, né? vai ganhar milhões com isso aí. Então é tudo isso, né? Assim, não é só um simples uma extensão de cílios, é um procedimento estético que você está vendendo. Você está vendendo um bem-estar, você está vendendo para ela esse autocuidado, Autoestima. Às vezes a pessoa autoestima, tá mal, segurança, né? exatamente. Tá sentindo. E às vezes a pessoa, quando ela tá mal assim, você pode pensar assim, não, vou fazer um procedimento estético, não vai resolver a tua vida, não vai resolver, mas vai te dar mais força. E melhora a energia, Vai melhora melhorar a tudo. sua energia, você vai se olhar, você começa a se cuidar, você começa a ter força, se olhar diferente também, Nossa, né, pra eu tô isso. aqui arrepiado aqui. Nossa, emocionado, mas muito lindo isso. Esse trabalho é maravilhoso, né? Porque eu falo, é muito fantástico, porque você tá cuidando de vidas, você tá cuidando de mulheres. Então, assim, o meu objetivo quando foi criar a clínica foi transformar a vida de mulheres, né, através da amoterapia. Né? Porque Olha. assim, o que é amoterapia? É um termo que eu nem sei se existe, tá? Mas Agora existe. mas Agora já Acabou de começou- existir. que é o quê? É a Adorei terapia a do amoterapia. auto-amor, de você se cuidar, né? De você Sim. valorizar, né? As pessoas, às vezes, elas vão se cuidar e elas ficam... Ai, mas será que eu vou gastar com isso, sabe? Então, assim, você tem que se cuidar, você tem que se valorizar. Eu sou assim. Eu falava, ficava, vai fazer uma massagem, menina. Vai. Ó, ela
Posso falar, amor? Não. Não. E aí... Ela enfim, nunca tinha ido no podólogo. há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Ela foi lá, depois ela falou, nossa, maravilhoso. Eu ia tá? falando da manicure. E só. E tava bom. Mas eu tenho um negócio também, que eu tenho sair na vantagem, meu pé é muito macio. Nossa, o pé dele é uma... Gente, É muito maravilhoso. É de moça? Nossa! Todo mundo que pega. Nossa, que pé fino. Não sei Gente, que o pé dele parece um pé de bebê, assim, de criança. Até eu Acabou fiz de nascer. um podcast sobre pés aqui, foi muito louco. Não, mas é enfim. verdade, eu tenho esse problema Tinha, né, na verdade, eu tô começando a explorar mais isso, de Sim. autocuidado, assim, de ir pra algum lugar fazer algo, entendeu? De se eu cuidar, faço em né? casa, né, tipo... só o cabeleireiro, né, cabeleireiro que eu vou sempre, mas... estética, por exemplo, nunca fiz. O que você passa no rosto? Sabão daquelas, tipo... Mas eu amei esse negócio de amoterapia. É legal, né? Muito legal. Porque, e assim, não é só isso, né? Assim, eu falo assim, transformar a vida de mulheres, das nossas clientes. Por isso que tudo isso que eu falo de entregar a estética de maneira mais acessível, com atendimento premium, né? Qualidade, sim. para mais mulheres, eu consigo alcançar mais mulheres, eu consigo transformar, não só mulheres, né? Hoje em Sim. dia lá vai homens e mulheres, né? Mas assim, Mas o eu público consigo feminino, alcançar. ele é mais aderente, né? Normal. E também para as pessoas que trabalham, né? Porque lá a nossa equipe é feita só de mulheres, né? Só Também tem as mulheres que estão lá na equipe, né? E todas elas lá fazem procedimento porque elas são a nossa imagem, então elas têm que vender também, né? Tem que vender. E não é só isso, né? Assim, a gente tem um cuidado especial como humano mesmo com cada uma delas, né? Porque quando você se cuida, você se ama mais. Sim. Quando você se ama, você se empodera, você não permite, né, por exemplo, um relacionamento tóxico. Abusivo. Né? Porque daí você não só, quando sua autoestima tá baixa, você não vai... Você não aceita qualquer coisa. Exatamente, você não aceita qualquer coisa. Nossa, que incrível isso aí mesmo. E né? a gente, por trabalhar com muitas mulheres, a gente conhece muitas histórias, né? Que elas contam. Porque, assim, a mulher, quando chega para fazer um tratamento estético, é uma terapia mesmo. Porque é como se fosse um divã, né? Senta que Ela lá conta, vem, ela conta de tudo. Ela conta da vida dela, ela conta dos problemas. E a gente percebe que não é só aquele cuidado que ela quer. Ela quer falar, ela quer conversar, ela quer desabafar. Dela, né? Então, assim, por isso que não é só. Ela não sai só feliz por conta do procedimento, mas porque realmente ela tá mais leve. Que legal, hein? Isso é um propósito incrível, né? Que isso traz um benefício para você, assim, não só a questão do ganho financeiro, lógico, de tudo que acontece, mas também do bem-estar, que você está fazendo uma coisa positiva. Tem um propósito por trás disso, né? É verdade. E aí, quando entra as vendas também, né? Sim. Porque, assim, você vender estética é uma coisa muito simples, desde que você venda o que o cliente precisa, né? Olha, essa aí é top mesmo, hein? Porque, assim, geralmente a gente tem quando a gente falou, vamos falar sobre estratégia de marketing, de vendas, né? A gente, geralmente, quando você vai falar de vendedor, você tem a impressão de que, nossa, vendedor é chato, né? Sim. Vendedor muita gente chato. tem esse trauma. Né? Tem esse trauma. Eu mesmo tinha, tá? Eu tinha muita dificuldade de vender no meu negócio. Você teve que aprender a vender. Eu aprendi a vender. Eu era, né? Uma péssima vendedora. Hoje eu sou a melhor que vende lá. O que eu tiver de procedimento para precisar vender lá, eu vendo. Mas porque eu aprendi. Eu tenho técnicas de venda. Eu tenho técnicas de venda. E também é uma coisa que eu sempre falo assim para as meninas lá, nas meninas da venda. A gente vai vender só o que ele precisa. Sim. Porque às vezes a pessoa chega lá e quando você vende o que a pessoa precisa, né? Você tem aquela coisa de servir. Eu tô ali para servir, para ajudar ele. Eu não tô empurrando nada que ele não tenha necessidade, né? Então é muito mais fácil porque flui, você gera uma conexão ali, né? Porque vendas é conexão, né? Então você tem que ter uma conexão com a pessoa. É uma conexão verdadeira, né? Exatamente. A pessoa se sente que não é um negócio né? Ouvida, né? Exatamente. Enxergada. Exatamente. Então, quando eu fiz as pesquisas de mercado, né, ali, então assim, eu via muito isso em clínicas, principalmente clínicas grandes de rede. Você chega lá, a pessoa não olha nos seus olhos, ela não vê quem você é, ela não vê o que você realmente precisa. Ela tá querendo empurrar algo em você ali, de qualquer maneira, goela abaixo. Nossa, né? Como se você fosse mais um número. Ela quer bater a meta. Exatamente, ela quer bater a meta dela. Como se você fosse mais um número, sem nem se importar se você realmente precisa daquilo ou não. Então, acho que esse olhar de você vender o que o cliente precisa. Você olhar para ele, né, e ver o que você precisa, o que eu posso te ajudar. Então, assim, sempre que eu vou atender um cliente, fazer uma avaliação, que eu converso com o cliente, eu falo, o que está te incomodando? É a primeira pergunta que eu faço. Nossa, ia ser tão básico, né? E é um negócio que não é feito, né? É só uma frase, né? O que está te incomodando? Porque Exato. eu vou trabalhar em cima daquilo que está incomodando.
né? Eu não vou trabalhar o que não está incomodando, né? Porque não tem necessidade. Sim. Se ele chegou lá foi por um motivo, né? Então a gente tem que atender Já o que veio está ali, precisando. né? Exatamente. E aí, como que hoje você já tá assim, aí a integração disso aí tudo você foi construindo, então, no processo, porque você tinha só a parte de cílios, aí você foi abrindo as outras. Como que hoje você atende nessa questão integrada, quantos tipos de técnicas diferentes? Ai, eu acho que eu nem sei, gente. Quantidade de procedimentos? Eu acho que eu nem sei, de tantos que são. A gente tem a parte de cílios, micropigmentação. Nós temos tratamentos faciais, desde limpeza de pele até a parte com tecnologias de ultrassom microfocado, Lavien, que é um laser também, uma tecnologia nova no mercado, né? Peelings, microagulhamento, tratamento para estria, aí, deixa eu ver o que mais. Aí, corporal, a gente tem tratamento para gordura localizada, celulite. Então, tem infinitos. Mas isso você foi abrindo com o tempo, né? Foi com o tempo. A gente começou com as coisinhas mais básicas ali, mas assim, a nossa virada de chave foi com a chegada das tecnologias. Né? Quando a gente trouxe tecnologia para a clínica, foi quando deu um boom. E veio junto com a sua segunda bebezinha também? Essa questão que você falou que ficou grávida e isso trouxe novas ideias, alguma coisa assim? Não tem? Foi antes. Foi antes. Não, perdão. A bebezinha veio antes, né? Sim. Com ela veio a virada de crescimento, porque era eu e mais uma funcionária. Né? Hoje nós somos, acho que em 8 ou 9 lá, né? Já deu uma bela ampliada. Então, assim, com ela era eu e mais uma, era eu empresa. Oh, perdão. Com ela, normal, pessoal. Com ela era eu empresa. A partir dela é que cresceu, que nasceu a Ser Estética. Tá. Foi depois da mudança de Mayla. A Mayla, bela nome, Mayla, que veio Mayla. a Ser Estética. Foi depois dela. Que legal. veio. Daí foi esse crescimento. Aí só foi crescimento, né? Tipo, Isso. aí você foi trazendo novos procedimentos e tal, e vieram as novas tecnologias. E o que eu acho engraçado é que, assim, quando eu converso com pessoas que são da estética, falam assim, tem sempre um mito, assim, sobre as tecnologias, né? Tipo, é muito caro. Mas não, você consegue começar de formas mais... sem precisar comprar a máquina, você aluga, você faz os dias, que nem eu tenho uma amiga minha que trabalha com micropigmentação, e ela agora também trabalha retirando a micropigmentação. Exato. E aí ela lançou o Laser Day. Então, é o dia que a máquina está lá, então ela faz todos os agendamentos. Então, dá pra você ir começar fazendo, né? É uma estratégia, né? Assim, Sim. tanto o Laser Day, tem o Botox Day, Isso. tem o Ultraformer Day, quando a gente faz essa locação, né? Lá a gente tem o Lavien, que é o único aparelho que nós temos locado, né? Que a gente faz o dia do laser também. Porém, assim, compensa muito mais você investir no equipamento. Sim. Compensa bem mais. Compensa muito mais, porque você tem o equipamento todos os dias E para é o você seu oferecer. equipamento, você controla a qualidade dele Exatamente, também. exatamente. Você sabe das manutenções que são feitas. Quando você aluga um laser, você pode correr o risco de não ter um equipamento que está fazendo as manutenções Imagina, regularmente. A pessoa agendou, chegou lá. Que doideira, essa é uma dor de cabeça. Não, e assim, gente, empreender, eu falo assim, você não é um leão por dia. É um leão, é um urso, é um dinossauro, né? É um tiranossauro rex, que você tem Às que vezes aparece enfrentar um tiranossauro vários rex por lá dia, né? Em Boralva, o tiranossauro vem... Então, assim, essa questão da locação, teve uma vez que nós fomos locar e também a moça da empresa que ia locar falou assim, o carro quebrou, não tem como entregar o laser. E a gente com a agenda cheia. Falou, meu Deus, os clientes aqui... Ela falou assim, vai ter que remarcar. Eu falei, não vai remarcar não. Vai remarcar não. Vou correr aqui, vou arrumar. Daí a gente conseguiu, né, uma outra empresa levar o equipamento pra gente e alugar de equipamento, né? Alugar o equipamento de outro lugar. Mas assim, são essas coisas que a gente enfrenta durante o dia quando você empreende, né? Porque você fala, o que eu vou fazer? Imagina o prejuízo, né? De uma agenda lotada de laser, né? Por mais assim, porque assim, são clientes que você ia perder, provavelmente. Porque se você não vai... nossa credibilidade que essa empresa tem de chegar lá e não ter, de desmarcar em cima da hora, isso não existe. Queima o seu produto, queima E a sua falta de empresa. respeito também, né? Claro. É uma parada muito emocional, né? Da pessoa expectativa. Se prepara pra estar ali aquele dia, né? Exatamente. Ela reserva aquele momento, aquele dia e tal. E, meu Deus, hein?
Mas acontece, tem que saber lidar, né? Tem que Mas ter isso que é o estômago pra ponto isso, do né? empreendedorismo, né? É você saber lidar. Você tem estômago, que é o que eu sempre falo, empreendedora. Exatamente. Empreender tá muito em alta, as pessoas falam muito sobre isso. Se você ser independente, trabalhar de qualquer lugar, não sei o que, blá, 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 blá. Mas ninguém tá falando sobre inteligência emocional, né? Porque Exatamente. empreendedorismo você falo. precisa. Não, eu tô falando assim. Mas essas mesmas pessoas que vendem isso não falam sobre inteligência emocional. Você precisa ter. Isso é uma coisa que eu trago da aviação. Porque na aviação, assim, quando a gente lá, você falou assim, a pessoa tem que estar lá toda emprequetada, né, Sim. a apresentação. Quando eu botava meu uniforme, plena, né? exatamente, e entrava dentro do avião, fechava a porta, todos os meus problemas estavam do lado de fora. Então, assim, os clientes, os passageiros, eles não tinham nada a ver com os meus problemas. Falava lá, porta em automático, você já... Não tinha nada a ver, né? Então eu sempre falo isso e eu trago muito isso ali pra minha realidade ali no dia a dia. Porque assim, da mesma maneira que a gente levava pessoas que estavam acostumadas a fazer ponte aérea todos os dias, uma vez por semana, empresários que entravam na poltrona, sentava, ficava lá nem olhar pra sua cara, a gente Sim. levava pessoas que parcelava a passagem dela em 12 vezes e que o sonho dela era voar. Sim, O sonho dela era entrar no avião. E aí eu, por uma dor de cabeça ou qualquer problema pessoal, eu ia estragar o sonho daquela pessoa por causa daquilo, ela não tinha nada a ver com aquilo, né? Então ela precisava viver aquele sonho. Então assim, da mesma maneira eu trago isso para os nossos clientes. Cliente não tem nada a ver com meus problemas. Exatamente. Então a gente tem que ter uma inteligência emocional e assim, quando você aceita que você tem que viver, que você vai vivenciar problemas todos os dias para resolver. Então, assim, eu acordo sabendo que naquele meu dia eu vou ter 1 milhão de problemas para resolver. Ame problemas, né? Exatamente. Mas esse é Abrace eles, entendeu? Então, assim, eu sei que eu vou ter vários problemas para enfrentar durante o dia. Se eu tivesse uma mentalidade sem resiliência e ficasse assim, ai meu Deus, mais um problema. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? E ficasse com a energia para baixo, eu não ia chegar onde eu tô. Não vai chegar, não dá um passo à frente. E né? outra que quando você tem que gerenciar pessoas, a tua energia é muito importante pro local. Exato. Porque se a influencia minha estiver diretamente, baixa, vai influenciar das meninas que vai respingar nas nossas clientes. Com né? certeza, né? E a cliente está indo ali para um bem-estar, então ela não pode receber uma coisa pesada. Então, da mesma maneira que assim, todo mundo tem problema pessoal, todo mundo tem problemas. Então, você vai acordar um dia que você tem um problema que você fala, nossa, hoje eu queria ficar em casa, né? Mas eu tenho que ir lá. Então, assim, vambora, entendeu? Vou embora com a energia lá em cima. Eu sempre deixo a minha energia lá em cima. E assim, se você tem um problema, você tem que resolver. Uma coisa que eu sempre tenho lá, e é outra coisa que eu relaciono à aviação, é que assim, na aviação, quando ocorre um acidente aéreo, você tem o órgão que eu nem lembro mais, né, gente? Faz tempo. Aquele órgão lá. Eu acho que é CENIPA, não é? Que é um órgão que estuda acidentes aéreos. Então, assim, igual o helicóptero que caiu lá. Vai lá o órgão estudar por que aquele helicóptero Vai caiu. fazer a perícia lá. Exatamente. Mas para quê? Para entender o porquê que aconteceu, para que aquilo não se repita mais. Entendeu? Então, assim, sempre que acontece alguma coisa lá, nossa, aconteceu alguma coisa lá na empresa que deu ruim. Tá bom, vamos resolver o problema? Vamos resolver o problema. Depois vamos descobrir o porquê que aconteceu esse problema. Para que ele não aconteça mais, entendeu? Então, eu nunca trato as meninas lá de maneira, sabe, de julgar, de chamar uma atenção da maneira assim. Rolou um problema, depois a gente vê. Exatamente. Aconteceu um problema aqui? Tá bom, vamos resolver esse problema aqui? Resolveu o problema? Mas por que aconteceu? Vamos ver o porquê que aconteceu para que ele não ocorra novamente. Então, eu tenho muito essa mentalidade assim, vamos resolver o problema? Então, eu tenho a mente muito tranquila em relação a isso. Eu tenho um equilíbrio emocional em relação a isso, porque assim, você não tem o que fazer, o problema tá ali. Se eu ficar nervosa, eu vou ter 2 problemas. Aquele para resolver e o meu nervoso depois para poder controlar, entendeu? O meu estresse. Então, assim, a gente tem que ter essa mentalidade, tá? Vamos resolver o problema, depois a gente vê o que acontece, para não ocorrer novamente e vida que segue, entendeu? Porque vai vir outro problema depois. Vocês falaram sobre... Vocês não, que a gente tá tomando café antes, né? Mas vocês falaram sobre uma estratégia de marketing integrada, que é uns pilares aí que vocês usam, né? Com os clientes e tal, ou para divulgação. Como que você daria alguns pilares aí para quem tá querendo aplicar isso aí dentro da estratégia? Eu sei que é o maridão que cuida mais, né?
Ele que faz. Eu entendo um pouco, né, dessa, porque a gente conversa muito, a gente tá sempre se reunindo e vendo o que tá acontecendo, o que não tá, o que a gente pode fazer, qual estratégia a gente vai usar. Até porque como eu vendo muito, porque eu tô muito ali frente a frente com o cliente, eu preciso entender tudo o que acontece. Então, assim, a nossa estratégia é assim. A gente tem uma estratégia online, né, que é a estratégia ali de rede social, de Google, né, para poder captar esse cliente, né? Você investe mesmo em tráfego? Bastante. A gente investe bastante mesmo em tráfego para poder trazer o cliente para cá. Funciona? Então, funciona. A gente tem bastante retorno, funciona muito. E assim, essa estratégia, ela é baseada em prospecção de cliente, né? Em trazer o cliente para a clínica. Definir aquele perfil que você Isso, precisa. e com a comunicação voltada, como eu falei, para a dor, né, do cliente ou a tecnologia, né? Então a gente sempre usa essas duas estratégias de comunicação com o cliente para poder trazer ele para cá. Qual tecnologia que eu tenho que usar aqui na informação para atender essa dor? Exatamente. Depois a gente vai trabalhar esses clientes de maneira informativa, né? Tá, você tem, a gente trouxe o cliente porque ele tem flacidez, né? Sim. Ah, eu tô com flacidez, tô sentindo aquele rosto derretendo, né? Ok, a gente trouxe ele através disso. Como que é rosto dele? O rosto derretendo. A gente tem a sensação de derretimento, sensacional, né? Essa palavra. A mulher vai falando que tá ficando mas homem, mas homem também. Rosto derretendo, aí você fala, cara, tô muito mal. Mas não é, a gente tem a sensação de que tá derretendo, começa a desmanchar, assim. É que você pode não estar chegando lá ainda, mas quando a gente começa o processo de envelhecimento... 5.0, eu recebi um feedback de alguém que é de estética. Ainda não tô tão zoado, hein, Roberto? Mas mês que vem ele vai estar lá. Mês que vem ele vai estar lá pra fazendo tudo, né? Tem que dar uma recalcitada. Então, assim... Sim. Então, assim, a gente trouxe a cliente por conta da dor, né? Daí a gente vai entrar com a comunicação informativa. Olha, você tem problema de flacidez? Nós temos essa tecnologia que ela faz isso, isso e isso. Então, assim, o cliente... A resposta. Exatamente. Ele gosta de saber o que ele está fazendo. Ele gosta de saber o que a tecnologia está fazendo com ele, né? Como é que ela funciona, né? Por exemplo, a criolipólise, como ela funciona? Como o que é? A criolipólise? Não, então, exatamente. O que é isso, Como né? funciona? Como funciona? O que ela vai fazer no meu organismo, né? É prejudicial? Tem contraindicação? Todo mundo pode fazer? Onde que eu posso fazer isso? Então, assim, são perguntas que a gente... do corpo, exatamente. Então, assim, a gente vai com a informação para o cliente, entregando informação para ele. Então, essa é uma das estratégias, né? E, assim, CRM é uma estratégia que a gente sempre tem lá. De cliente fez procedimento... O cliente não fechou, vamos trabalhar esse cliente, né? O cliente fez procedimento, um pós-vendas. Pós-venda é extremamente importante. Como você tá? Porque assim, tem cliente que não está satisfeito, ele simplesmente vai sumir. Fica quieto Fica quieto. Tem um que vai falar, ele vai sumir. Como é que eu vou saber se ele está satisfeito ou não? Então, a gente tem que ter esse pós-venda, esse cuidado com o cliente para saber como foi o pós-procedimento dele, se ele está satisfeito ou não, acompanhar esse cliente. Até porque a pessoa não faz um procedimento só de estética. Não mesmo. Entendeu? Quem começa a fazer um... Exatamente. Ela não faz só um procedimento. Ela tratou... Tanto que a pessoa vai lá, eu tô com problema de flacidez. Mas eu tô com uma gordurinha aqui que tá me incomodando. Não, ajeitada então assim, se você cria um vínculo, se ela é um lugar onde ela é bem recebida... Ela ganha confiança. Ganha confiança, você tem credibilidade com ela não vai largar. Ela vai manter, ela vai ficar anos ali. Então, você vai construindo uma carteira de cliente muito grande, né? Então, essa é uma das estratégias. Outra estratégia que a gente usa bastante é posicionamento e brand, né? Então, assim, posicionamento, você falou lá de você. Como é que eu vou vender estética e não estaria apresentável para os meus pacientes? Você tem que vender sem falar nada, sem abrir a exatamente, boca. comunicação não verbal, né? Exato. Se a pessoa tem que olhar para você e falar assim, nossa, quero fazer o que ela faz. Exato. Né? Quero fazer o que ela faz. Quero ficar assim, né? Exato. Isso você vende através de comunicação não verbal. A maneira de você se portar, a maneira de você se vestir. Nas fotos, a maneira que você, até assim, pra mulher, né? Acessórios que você usa, entendeu? A mulher observa tudo isso. Homem também. Mas assim, é uma comunicação. Por que às vezes você olha pra pessoa, você fala assim, nossa, não sei, eu não gostei daquela pessoa. Às vezes você nem percebe por quê. É alguma coisa não verbal. É alguma coisa não verbal que tá te incomodando. Então a gente tem essa comunicação. E toda a nossa comunicação é voltada pro nosso tipo de cliente, né? Como que eu quero que meus clientes se sintam quando chegam aqui, né? Quando a gente tava na aviação, você falou assim, comissário é tudo arrumadinho, né? Porque a gente era paga para isso, né?
Se você quer chegar no lugar e quer que a pessoa esteja bonita para te receber, o que você acha que vai vender? A pessoa que está ali bem arrumada. Você percebe que aquela pessoa passou horas se arrumando para te receber, que a pessoa perdeu tempo se maquiando, se arrumando, colocando acessório, tá bem arrumada, ou uma pessoa que está desleixada, que está com coque no cabelo, que está sem maquiagem nenhuma. Às vezes, confunde com a credibilidade do que a pessoa faz. Exato. Não é? Não tem como, né? Você acaba Não associando. casa. A né? pessoa pode ter uma técnica perfeita. Se ela estiver desleixada, você vai falar assim, será que ela faz direito? Mas não passa É confiança. aquele Não famoso, né, casa de ferreiro, espeto de pau. Não pode ser de pau, tem que ser de ferro mesmo, né? Tem que ser de ferro. Então, esse posicionamento, esse brand, né? Então, a maneira de comunicar, igual assim, quando a gente fala de posicionamento, de brand, a gente está falando de tudo isso. Quando você entra no nosso site da clínica, né? Você vai ver lá que tem as cores que a gente usa, as letras, né? A tipografia que a gente usa. Tudo isso é uma forma de comunicação. Exato. Né? A maneira que a gente conversa com os clientes, que está ali no site. Na nossa empresa, a gente tem script de vendas para todos os procedimentos. Olha que legal. Todos os scripts de venda sou eu que faço. Porque, assim, eu fui recepcionista, né? Eu fui você teve então aquele eu histórico sei, lá. né? Então eu sei como é que funciona, né? E não só, quando eu era empresa, eu fazia tudo. Então eu sei quais são as questões que os clientes trazem. Então, assim, uma coisa que eu sempre faço quando a gente vai criar um procedimento novo, eu vou lá, sento e monto o script de acordo com o atendimento dos clientes. O cliente ele quer saber disso, disso, disso. Então, as meninas que trabalham lá, elas têm o script de vendas com a comunicação que eu quero que elas tenham com os nossos clientes. Legal. Tem todas as objeções, elas têm ali embaixo, porque os clientes sempre vão perguntar as mesmas coisas. Isso é verdade. Basicamente. As dúvidas são Meus as clientes mesmas. perguntam sempre as mesmas coisas. Aí eu comecei a fazer isso, documentar todas as perguntas, respostas. E eu sempre falo para as meninas, tem alguma pergunta que não tá lá, me passa, que eu vou lá e formulo uma e já fico. Até por conta da comunicação, né? Porque Pra ter uma coisa unificada, exatamente, para ter uma comunicação do jeito que eu Senão quero. cada um E isso faz responde de um parte do jeito. nosso brand. Você tem que ser, como que eu vou falar com esse Seu tom de cliente? fala, né? Exatamente. Como que eu vou falar? Qual é a comunicação com esse cliente? É uma comunicação mais formal? Então, eu quero ter essa resposta tudo pronto lá até para facilitar, porque elas atendem vários leads por dia, caem para elas. Então, assim, é muito rápido. Muitas pessoas para elas atenderem durante o dia. Então, quanto mais pronto tiver para elas também, mais pessoas eu vou conseguir atender. Né? Mais redondinho tiver Exatamente. ali. Se tiver meio truncado, aí ela se perde tempo, atende menos. Exatamente, vai atender menos. Né? E elas são comissionadas também. São comissionadas também. Então ela Isso também perde nessa história, né? Do interesse delas que também esteja a bola redonda. Né? Teve algum workshop, alguma coisa que te marcou? Não, isso aqui marcou minha vida para eu virar uma chave, sei lá, em vendas, alguma coisa, ou qualquer outra coisa que você falou. Um evento, Um momento. Que nem ela tá indo agora num evento agora de mulheres brilhantes, não sei o que lá. Da Kenia Gama, né? Que ela fala muito sobre empreendedorismo feminino e muito focada em gestão, que era o que eu precisava. Porque, que nem eu falei pra você, minha empresa abriu já com clientes, faturamento, com a operação rodando. Você não teve o início, né? Você já foi. Já começou no né? Maravilhoso, mas Ótimo, assim, eu fiquei louca nos primeiros 15 dias ali. Você estava preparada também pra isso. Não, eu surtei mesmo. Mas o ponto eu ajustei rápido, né? Eu falei, não, ok, essa é a minha nova realidade, eu preciso montar a empresa agora com todos os departamentos corretos, com todo, né, processo e tal. Só que uma coisa é assim, é muito engraçado, quando você tá no CLT, você sabe fazer tudo isso. Aí você tá lá bonitinho, porque você tá dentro de uma engrenagem. Então, tudo facilita pra você realmente chegar naquele ponto. Quando você começa a sua empresa, você parece que dá um branco, você não consegue lembrar. Você fala, gente, mas eu fazia o planejamento assim, porque é que aqui não tá encaixando. E aí você vai... Aí eu falei, não, eu preciso estar com outras mulheres. Porque por mais que o Flávio seja empreendedor, que ele tá aí há muitos anos empreendendo, fazendo e acontecendo, ele é homem. Eu tenho algumas inseguranças que, às vezes, até como esposo, né, também entra essa parte, ele olha e fala, mas que bobagem, né, é tão fácil isso. Eu falei, não, eu quero falar com outras mulheres que têm as mesmas dores que eu, que têm as mesmas, talvez as mesmas noias na cabeça que eu também, entendeu? E aí eu encontrei a Kenia e tô indo no Mulheres Brilhantes e tô na mentoria dela. E tá sendo maravilhoso, assim, porque são mulheres que têm os mesmos problemas, por isso que ele perguntou. Se pra você também teve algum ponto, assim, de você, cara, eu preciso aprender mais sobre tal coisa, estar em eventos disso, Network, etc.
Eu acho que evento, assim, eu acho que talvez só de estética mesmo. De estética. Que foi quando a gente começou com as tecnologias, né? A gente foi para Quando a gente começou a ir para a área da estética, né? Eu falei, a gente precisa estar nos eventos de estética. Tá presente. Precisa saber o que está vindo aí pelo mercado, né? Porque a gente precisa... Estética é uma coisa que é muito rápido, né? Você tem que ser pioneiro. Sempre tem coisas novas e você tem que sair na frente. Então, assim, vamos para feiras para poder conhecer o que tem de tecnologia mais nova no mercado para poder trazer. Então, Feiras aqui no Brasil mesmo. Aqui no Brasil mesmo. Tá. Então, foi os únicos eventos que a gente foi assim. Em relação a vendas, eu aprendi muito, assim, na prática mesmo, né? Vivenciando. Sim. E com o meu marido também. Porque, além da formação dele de marketing, né? Ele tem muito treinamento em vendas. Né? Ele fez muito treinamento em vendas, leu muitos livros. Então, eu sempre que tinha alguma dúvida, olha, aconteceu uma venda assim, não soube como sair. Ele... Usa isso. E aí funcionava. E aí a gente foi aprendendo. Então... E essa coisa do casal junto funciona? Funciona. Ela ajuda o negócio a crescer quando os dois estão engajados? Eu acho que funciona para todos os lados, tanto para o relacionamento quanto para o negócio. Porque são duas pessoas. Eu acho que eu sozinha não ia encarar isso sozinha, não ia conseguir. É pesado. Então, assim, principalmente assim, a gente fala que as meninas lá falam que nós somos um complemento o outro. Sim. Porque eu sou da parte da produção ali, né? Mais da parte do dia a dia ali da clínica, fazer né? A engrenagem rodar ali, né? Isso, de fazer ali rodar, tô ali mais na gestão das meninas, né? De protocolo, de criar isso, aquilo. E ele vem com a parte estratégica. E eu falo assim, ó, preciso vender isso. A gente vai fazer isso agora, preciso vender isso. E aí ele vem com a estratégia ali, ó, a gente, para vender isso, precisa fazer isso e isso, né? Então ele vem com a estratégia mais de marketing, mais a parte, ele fala que é a parte de trás, né? De trás das cortinas, e eu fico na frente, né? Você é a especialista do assunto ali, né? Isso. E aí, como que você administra também essas outras pessoas que estão trabalhando com você? A escolha delas, né? De quem vai trabalhar na sua equipe. E aí também eu sei que minha filha também foi trabalhar em vários lugares, tanto pela pessoa que administra ou pela equipe que está lá, tem muita intriga, né? Tem umas coisinhas que acontecem. Como que você administra esse clima? Lidar com mulheres. Lidar com mulheres não é fácil, né? Assim, não vou falar que ele tá com homens, porque eu sempre trabalhei no âmbito de mulheres. Mas assim, só mulheres, uma equipe só de mulheres ali, é claro que tem conflitos, né? Que a gente precisa administrar. Então, às vezes, eu tô lá e eu tenho que administrar um conflito que eu falo, gente, não acredito que eu tenho que administrar isso. Mas faz parte, né? Faz parte. E assim, uma coisa que eu prezo muito lá é o ambiente de trabalho. Porque assim, positivo. Exatamente, a gente passa muito tempo ali dentro. Sim. Então tem que ser um ambiente agradável. Então, assim, eu prezo muito e cobro muito isso delas, né? Ó, esse é o nosso ambiente de trabalho. Então, assim, como toda casa, todo lugar tem regras. Então, nós temos regras ali também. E eu sempre fico de olho. Sempre tenho uma proximidade muito com elas, sempre faço reuniões, tanto mensais ou às vezes quinzenal, ou se necessário, né? Se eu vejo que alguma coisa saiu do lugar ali, eu chamo a pessoa, converso, eu sempre tenho uma conversa muito aberta e sempre muito transparente com todas elas. Então, eu tô sempre aberta para elas me falarem se teve algum problema. Entendeu? Assim, eu não sou uma pessoa fechada que sou distante delas. Não. Eu tô sempre ali. É uma líder próxima ali. Sou muito próxima delas. Então, eu tô sempre ali aberta, né? E sempre transparente. Eu sempre deixei para elas, todas que entram, eu falo assim, olha, eu tô aqui. Se tiver alguma coisa acontecendo que você não tá satisfeita, eu quero que você converse comigo. Da mesma maneira, se acontecer alguma coisa que você não tá satisfeita, eu vou te chamar e vou conversar e vou te dar um feedback. Um feedback construtivo, né? Para que a gente possa melhorar. Então, assim, eu tenho essa abertura com elas têm essa abertura comigo também. E uma coisa que eu sempre falo para elas assim, não deixa acumular. Exatamente. Não guarda. Não guarda, porque assim, vamos supor que você tirou o copo e colocou o copo ali e eu não gostei porque eu gosto do meu copo aqui. Cara, se eu não falar pra você, ó, não tira o copo daqui não, deixa esse copo aqui, você vai fazer outro dia, até o dia que eu vou estar de saco cheio, você vai tirar o copo e falar assim, vou explodir com você. Você fala assim, nossa, mas por causa de um copo. Não foi por causa de um copo, foi por causa não de foi, tudo, né? Então assim,
Eu tenho sempre essa comunicação aberta com elas para elas não deixarem acumular. E eu me comporto da mesma maneira. Se acontecer alguma coisa com elas, eu falo na hora. Eu não deixo para depois. Eu falo na hora, converso com elas, falo assim, olha, isso aqui não foi legal, a gente pode não fazer mais isso, vamos fazer de outra maneira. Essa pergunta é muito ótima, né? Eu fiz pro médico da Letícia, quando ele falou que, da minha filha, quando ela estava tratamento de linfoma, ele falou, não, quando você vier aqui, o seu cabelo vai estar menos. E o cabelo dela não caiu no linfoma. Foi incrível mesmo, né? Todo o processo. Aí ele falou, eu mandei uma mensagem para ele, fiz um texto, tá? Porque ele falou, você não fala isso para uma mulher, né? Principalmente uma jovem, tá ali no tratamento, né? A mulher, o cabelo para ela é muito importante, é muito né? importante. Daí eu falei, vamos não mais falar disso. Aí ele mandou só um ok. Tipo, ficou meio putinho, mas tá tudo certo. Mas, e aí, qual que foram os desafios que você enfrenta, assim, enfrentou nessa questão de transição? Você estava lá com a sua clínica nesse processo, daí você foi para uma outra, né? Alugou, tal, não sei o quê. Tá hoje num outro patamar, mas Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Gestão de pessoas. Acho que é o mais difícil. Para mim foi gestão de pessoas. Gerir pessoas. Porque esse comportamento que eu tenho hoje, eu não tive sempre. Eu aprendi. Eu tive que aprender, né? Sim. Eu tive que aprender. Então, assim, eu perdi pessoas que eram boas, porque eu não tive esse assim, gerenciamento. Exatamente. Eu podia ter falado assim. Então, assim, pessoas que são tecnicamente que são boas, que são pessoas de qualidade, que têm os mesmos valores que eu tenho, acho que isso é muito importante. Você vai contratar alguém, e eu sou muito observadora. Então, eu observando ali o comportamento, se ela tem os mesmos valores que a minha empresa tem, né? Que eu quero para mim, que eu quero para minha empresa. Se ela tem um valor que não está de acordo, não tem por que ela fazer parte da minha equipe. Chega um momento que não bate, né? Exatamente, porque assim, a gente tem que se cercar de pessoas que têm os mesmos valores e que queiram crescer. Né? A pessoa tem que ter ambição, ela tem que querer alguma coisa. Porque senão, para ela, por exemplo, uma coisa que eu faço lá, assim, eu já tive que dispensar uma pessoa porque ela ganhava pouco, porque ela não sabia todas as técnicas, né? E ela tinha que aprender outra técnica. Mesmo assim, eu contratei ela na expectativa de ela crescer, né? Não, você vai chegar, mas eu quero que você aprenda outra técnica para você crescer, para que você ganhe mais, porque eu quero que você cresça. Ela crescendo, eu cresço. Você né? remunerava A sua expectativa era maior que a dela. Exatamente. E aí, só que para ela tava bom o que ela tava ganhando. Aí eu falei, essa pessoa não serve para mim. Né? Para ela. Essa pessoa não serve para mim. Não serve para minha equipe. Porque ela pode levar alguma das meninas para baixo, pode estragar a minha equipe, né? Ou assim, ela não vai pôr energia ali. Entendeu? Tá bom assim, né? Porque tá bom assim. Então, assim, se eu tenho ambição, se eu quero crescer, eu quero que todas as pessoas que estejam comigo tenham também. Você precisa que elas tenham Exatamente, esse tenham também. Então, assim, né? mesmo quem tem salário fixo lá, tem comissão. Porque eu quero. É um desafio. Exatamente, que é um desafio. Eu quero que elas ganhem mais. Porque se elas ganharem mais, elas vão levar meu negócio mais pra cima, né? Sim. Então, a gente acaba crescendo todo mundo junto, né? Ninguém cresce sozinho. Né? Essa gestão de pessoas é um trabalho que você tem que aprender a lidar com essa parte emocional, que às vezes não é tão fácil, né? A gente não sabe, às vezes, lidar com a gente mesmo, né? Como que você destravou? Foi na prática mesmo? Na prática. Na prática. Na prática, aprendendo, levando, levando bastante, né? Então, assim, eu já tive situações ali de pessoas que tentaram... deixa eu ver se eu posso falar isso. Não passa moleque, assim, passa a perna. Exatamente, entendeu? Pessoas de confiança que tentaram, entendeu? E aquilo, como era uma pessoa muito de confiança, foi uma pessoa que doeu demais pra mim. Claro. Entendeu? Você Doeu esperava, demais, né? que eu não esperava. Então, porque eu sempre fui muito assim, eu sou muito otimista assim, mas eu sempre esperei o melhor das pessoas. Eu sempre falei, não, imagina, eu não sou capaz de fazer isso, a pessoa não vai fazer isso comigo. É porque a gente não tem esse hábito, não aprendeu isso, né? E quando você vê isso, é tão... Fora da realidade, exatamente. né? E aí deu um tipo, opa, nem todo mundo é teu amigo. Nem todo mundo quer o teu bem. Então você tem que ficar de olho. Então eu comecei a abrir mais o olho para isso, né? Tem que ficar de olho. Não que eu vá, assim... Desconfiar de todo mundo, Desconfiar de todo mundo. Não que eu vá me distanciar da equipe, mas só ter o olho aberto e se preparar, porque pode acontecer. Mas entendeu? era aquela coisa de você também deixar de ser bebê, que eu falo, né? Você é bom e bobo, né? A gente deixa continua sendo bom, mas não é mais bobinho, e a minha né? comunicação também. Eu sempre tive uma comunicação que eu sempre tive dificuldade de desagradar o outro.
Então, na hora que eu ia chamar atenção, às vezes não passava credibilidade, porque eu ficava com dó. Ai, gente, será que ela não vai gostar? Ela vai ficar chateada se eu falar. Hoje em dia, eu penso assim, o meu negócio é mais importante do que isso, porque o meu negócio, ele dá emprego para várias outras, ele sustenta outras famílias. Então, Sim, a minha sim. responsabilidade ali é muito Não grande. é aquela pessoa, só é a família. Exatamente. Ai, se ela não gostar do que eu vou falar, eu sinto muito, eu tenho que falar. Exato. Entendeu? Eu tenho que falar. E ela tem que ser adulto o suficiente para poder receber isso. E quando aconteceu a situação lá, de que tentaram lá passar a perna, no começo eu fiquei mal, mas daí eu comecei a entender que não era sobre mim, era sobre o outro. Sim, que a gente exato. fica assim, né? As pessoas, nossa, será que eu mereço estar passando por isso? Mas eu falei, não, gente, isso não é meu. Deixa eu largar isso aqui que não é meu. Exato. Vamos vida que segue, vamos aprender, porque isso não é meu, isso é sobre ela. Sobre Exato. essa pessoa, né? Cada um entrega o que tem. Exato. É. Exatamente. Cada um entrega o que tem, né? Se você não tem coisas boas, você não vai entregar coisas boas, né? Eu sei que eu tenho muita coisa boa para entregar, então bora lá, entendeu? Não, Então, que legal, você tem algumas coisas que você fala que são muito legais. Você chegou a fazer algum treinamento, essa parte emocional, comportamental? Não. não. Foi só na Não. aviação que você aprendeu bastante. Mas não fiz nenhum treinamento, Que não. legal, né? Porque isso aqui tem muito livro que fala bastante disso que você está falando, né? Cada um dá o que tem, né? Você não dá o que você não tem, né? Né? E a pessoa às vezes tem isso mesmo, que é bem complicado. O que você faria diferente? Hoje, Do que você já nesse processo todo. eu acho que eu não ia perder tanto tempo. Aquela pessoa que está hoje ouvindo a gente lá no podcast, está ouvindo a gravação, falou assim, que está perdendo tempo pensando se vai, se não vai. Exatamente. Vai sem medo, né? Tenha coragem e vai, né? Seja resiliente. Eu acho que você entender que você vai ter muitos problemas durante o dia, eu acho que isso te dá uma energia diferente Já para vai viver. com isso brifado, Exatamente, né? porque no começo eu ficava me lamentando. Eu ficava, nossa, tenho isso para resolver. E aí, quando eu virei essa chave, eu falei assim, poxa, empreender é isso, é você ter problema. Então, bora, vamos enfrentar o problema sem ficar, sabe, se lamentando. Então, eu acho que para quem está começando, é isso. Você ter um posicionamento, né? Se importar com a apresentação pessoal, eu acho que isso é importante. Com a tua apresentação. Principalmente para quem está começando, por exemplo, a tua filha, que tem um espaço lá pequeno, sabe? A apresentação dela, por que não tem que ser importante? Aí que é crucial mesmo. Exatamente, é só ela, entendeu? É até mais fácil de gerir, porque eu gerir outras pessoas para se apresentarem, bem mais difícil. eu tenho que ficar no pé, entendeu? Você multiplicar você, né? Você tem que ser ela, tem que ser um pouquinho de você. Exatamente, elas têm que ser minha extensão, né? Então, E aí é assim, mais difícil E aí do é que- mais difícil. Então, quando é você sozinha, é muito mais fácil. Então, assim, o teu cliente merece o melhor. Então, ele merece o melhor de você também. Então, por que a gente vai se apresentar todo largado, né? Então, eu acho que um posicionamento, você ter já logo de início, você ter um brand, uma comunicação. Que tipo de cliente que eu estou atendendo? É cliente assim, assim, assado? Então, como que eu vou me comunicar com esse cliente, né? Quais são os tipos, né, de cliente? Bom, lá a gente começou com mulheres na faixa de 30, 40... Um exemplo, tá? De 30 a 45 anos. Como eu me comunico com essa mulher? Sim. Né? Então, assim, você ter isso na sua cabeça, né? Bem claro, Como eu acho que é a importante. comunicação verbal, não Não verbal, verbal, escrita, isso. etc. e tal. Exatamente. Ter uma comunicação, ter uma boa apresentação. E, assim, não ter medo de arriscar. Não ter medo de arriscar e ter a mentalidade já pronta, porque você vai ter problemas para resolver e é isso, tá tudo bem. Já vai drivado isso aqui. Ó. Vou ter problema, tá exatamente. tudo Faz certo. parte do pacote. Exatamente. Então, assim, no começo eu tive muito medo de crescer, né? A gente tem essas travas, sim, né? às vezes o Você medo- tem medo de crescer, né? Você fala assim, nossa, eu tô crescendo, né? Nossa, não, acho que não vou fazer isso, não. Você começa a ter crenças que te limitam sem você nem perceber que você tem, né? Então, uma coisa que eu acho que a gente tem que observar é isso, né? Onde eu quero ir? Lembra que eu falei no começo? Se você Aonde não quero tem... chegar. Exatamente. Se você não tem para onde ir, né? Se você não tem isso muito bem claro, você vai para qualquer lugar. Então, quando eu queria crescer para a clínica de estética, que eu iria fazer a ampliação do estúdio, eu imaginei, desenhei, cocriei meu castelinho lá no Sim. fundo e eu sabia que eu tinha um caminho a percorrer para alcançar aquilo lá. E no caminho você vai encontrar vários obstáculos, né? Mas tá tudo bem. Você sabe que você vai encontrar. Então, assim, vai preparada para enfrentar obstáculos e vai com foco, né? Eu acho que foco é extremamente importante. Aonde você quer chegar? Então, eu tenho foco. Eu tô passando por esse problema. Mas estou passando esse problema porque eu quero fazer isso, isso e isso. Então, tá tudo bem. Isso acaba te dando mais força, né? Para você poder seguir. Te dá um porquê, né? É. Então, Eu falo que o obstáculo é tudo que você enxerga quando você tira o seu olho do alvo.
né? Você começa só a olhar o problema, né? Exatamente. E não enxerga o alvo. Quando você olhar pro alvo, fala, vai ter obstáculo no caminho, mas eu vou passar por ele, vai estar tudo certo, né? Exatamente. Não foca no obstáculo, né? Então, assim, não foca no problema. Foca na solução e aonde você quer chegar, né? Então, eu sempre tive muito isso, assim, desde que a gente decidiu crescer, eu nunca foquei no problema. Tá, hoje deu esse problema, tá resolvendo, mas o que eu preciso fazer pra estar lá na frente? É isso que eu tenho que fazer? Então, vamos embora. Vamos fazer isso. Como que você tira a chave, você desdriva essa chave de ser empresária, empreendedora, com o maridão trabalhando junto e tudo mais, e chega em casa é a mulher, é a esposa, é a mãe. A mamãe da Mayla, né? Como que você faz essa mudança também? Porque tem mulher que continua em casa tudo, né? Tem gente, não, mulher, homem, tudo, né? Chega em casa e tá tudo... É um rollout daquilo lá. Eu acho que você saber separar as coisas. Eu acho que você tem que ter muito isso em mente. Então, assim, quando eu chego em casa, as meninas até sabem, que às vezes elas mandam mensagem pra mim e eu não respondo, porque eu não pego no celular. Quando eu estou com a minha filha, eu estou com ela. E daí, então, assim... As meninas da clínica, da clínica. Então, assim, por quê? Ela fica na escolinha, né? Então, assim, eu trabalho durante o dia, pego ela na escolinha, vou pra casa. Aquele é meu momento, meu e dela e do meu marido. Então, é um momento nosso em família. Então, assim, aquilo ali, não que a gente não fale de trabalho, como a gente trabalha junto, às vezes vem algum assunto ou outro, mas a gente foca em ficar juntos. No momento em ali. valorizar aquele momento, né? E cuidar. Agora, eu sou dela, até porque, por ela ser muito pequenininha, ainda exige muito, né? Então, ela quer atenção, ela quer brincar. Deve ser uma então, fofura. Quando eu tô em casa, eu quero ela. E até porque, pra mim também, né? Desestressa. Eu quero ela, né? E eu preciso dar aquela atenção pra ela, né? Porque ela precisa de mim naquele momento. Então, naquele momento, realmente eu desligo e sou a mãe. Aí eu não sou... Você entrou em casa, virou a chave e já... Não que às vezes as meninas ligam, tem um probleminha aqui, eu vou lá. Mas assim, meu foco é ela naquele momento. Sim. Então, às vezes eu esqueço de telefone e foco em cuidar dela naquele momento. Aí ela vai dormir, que ela tem o horário dela. Daí depois dela que ela dorme, daí eu foco é o marido. Aí é a mulher. Aí é a mulher, esposa. Né? Esposa, né? Mas eu acho que você ter isso na mente bem organizado, né? E principalmente por conta do horário, eu acho que faz você consegue distribuir isso bem. E a mulher tem essa coisa de trabalhar bem essas caixinhas, né? Saber trabalhar vai abrindo, bem. né? As caixinhas que deve abrir na hora. Muitas, né? Muitas, né? Quantas vezes, às vezes, a gente ele assistiu um filme, ele dormiu, daí eu peguei o computador, preciso fazer esse negócio aqui, vou lá trabalhar. Né? Para poder dar atenção para ele, mas para poder fazer alguma coisa que esteja atrasada. Volta lá ser a empreendedora. Você dá conta de tudo? Não dou. Fica tranquila. E tá tudo bem. Fica tranquila, né? E tá tudo bem, entendeu? Eu não sou Mulher Maravilha, né? Então a gente não dá, né? Mas tá tudo bem. Nem quero ser Mulher Maravilha, sai fora. É igual a gente foi fazer o mergulho, que eu gosto de fazer experiência nova, e a gente fez mergulho esses dias em um local, né? Que é qual que é o nome? Evidive. Evidive. É em Cotia. Muito legal. Um negócio seguro, não tem tubarão, graças a Deus, né? Que eu também tenho medo. Tem as carpinhas. Você tem as carpinhas. Mas o que é legal? Eu senti ansiedade na hora de colocar máscara, que é com cilindro, e baixar. Ela também. Ela tem um pouco eu tenho mais fobia de água, um pouco né? mais então, de problema com isso. Mas eu fui pra me desafiar mesmo. Aí minha filha foi junto, o meu genro foi junto também, e ele também sentiu. Só que daí eu falei, eu vou segurar, porque eu não vou dar essa, né? Não vou dar essa moral. Aí eu sou forte da relação, né? morrendo. Vou dar essa moral. Daí eu falei, cara, você sentiu um pouco? Não, eu senti também. Todo mundo, então é normal. Não é só você que vai sentir medo, não é só você que vai sentir ansiedade, não é só você que mais assim enfrenta, né? Vai Exatamente. Com isso, né? Vai assim mesmo. Muito Exatamente. legal. E foi muito legal no final, porque até chorei na hora lá no final, porque foi um desafio mesmo pra mim. Porque, gente, quem tem fobia, é sério, não é assim, ela não sabe nadar. Não, eu tenho pavor de água, entendeu? Eu não entro na praia, assim, tranquilamente, piscina. Eu tenho 1,86 m, a piscina era 1,5 m, eu conseguiria me salvar, mas na minha cabeça eu ia morrer ali dentro. Pequenininho. Então, assim, e aí quando eles falaram, nós também sentimos uma certa pressão, assim, a gente também ficou bem desconfortável. Normaliza, né? Eu falei, caraca, e eles sabem nadar. Tô bem pra caceta, velho. Porque eu fui lá até 3 metros d'água, entendeu? Então, assim, você se sente bem. Você fala, pô,
Pessoas experientes Não sou sentiram maluco. também. Não é né? sobre não sentir, né? Mas o que você faz com aquilo? Te paralisa? Ó. Exato. Né? Não pode te paralisar, você Borel, vai com anota medo essa aí. mesmo. O Borel tem um livrinho lá que ele anota tudo ali do Ele lado. vai lançar um livro de todas as citações legais. Não que é eu já sobre não peguei. sentir, né? É como você lida com isso, Exato, né? e eu fui pro Exatamente. enfrentamento. Exatamente. Falei, não vou deixar. Eu falei, não vou perder essa experiência. Quem tô disse aqui. que o corajoso não tem medo? É lógico que tem, mas vai com medo mesmo. É, mas vai com medo mesmo, né? É uma coisa que minhas Olha, amigas Sara. sempre falam pra mim. Falam, nossa, Sara, você é muito corajosa. Eu falei, não, gente, eu não sou corajosa, mas eu tenho medo o tempo todo. Mas eu não me deixo paralisar por isso, entendeu? exatamente. Eu só vou indo aos pouquinhos, tentando contornar ali algumas coisas, mas eu vou. Dá umas vai. tremidinhas, né? Mas a Opa. gente vai, né? Quando você olha pra trás, você fala, cara, foi tudo isso. É, E agora a exatamente. gente chega no nosso quadro, que é o Lasco Lasca o Bambu. Bambu. Com Ai, que carinho. medo. Que é sempre com carinho. Com carinho. Devia, vamos mudar Bora, vou esse criar um nome. negócio aqui, faz pá, né? Eu vou mudar esse nome, nunca é Lasco Bambu mesmo. É muito leve. Você viu como passou rápido. Passou super rápido. Né? Falei pra você, vem com a gente que passa rapidinho. Pode aqui a ter hora mais com a 2 horas. Nossa, aí tem assunto, viu? gente. Então lá, vamos lá. Do passado da Débora. O passado. Ela já ficou até assim, já, meu Deus, o que é? Passado. Se você pudesse voltar no tempo, que conselho crucial você daria pra Débora no início do projeto? Lá No início, você tava lá, naquele, você pegou aquele aluguel que você falou, pô, Furada. me lasquei nessa furada A aqui. furada. O que você falaria pra Débora? Encontrou com ela de frente. Oi, Débora, tudo bem? Que conselho você Sou do daria? futuro. Tenha mais foco. Tenha mais foco. Mais foco. Eu acho que faltou foco no início. Vendo hoje a trajetória, né? Sim. Então, Sim. eu acho que se eu tivesse mais foco, eu tinha alcançado antes. Você tinha chegado antes. Tinha então. chegado antes, Porque o mercado, na hora, quando você começou, o negócio estava Exatamente, iniciando. estava Se iniciando, você aproveitasse aquela onda. E essa falta de foco, exatamente. você acha que foi o quê? Foi tentativa foi de buscar? Eu acho que medo, falta de informação, falta de informação. inteligência emocional. Eu acho, porque eu fui adquirindo conforme foram passando os anos e conforme as dificuldades, né? Então, eu acho que faltou inteligência emocional. Então, assim, eu tinha medo de enfrentar, né? Tanto que eu só aluguei porque surgiu a oportunidade. Por que eu não fui antes? Olhar. Não é um bicho de 7 cabeças. Exatamente. Ter um pai empreendedor que você teve ajudou você a ir pra frente nesse projeto ou não? Eu acho que ajudou. Eu acho que tudo na nossa vida que a gente tem de experiências, né? Eu acho que te agrega. Então, eu acho que ajudou para ter um olhar mais, assim, eu acho que talvez essa sementinha de empreender que eu tinha dentro de mim desde que eu estava na aviação, eu acho que vem disso, né? De ver meu pai empreender desde sempre, né? Então, vem aquela, por que não, né? Se eu posso ganhar mais, por que não? Se ele viveu isso também e sustentou os filhos aí e tudo mais, né? Exatamente. Ele tem padaria até hoje, não? Não, agora tá aposentado. Agora tá tranquilinho. Só tá lá no litoral, aproveitando no a litoral, vida. Não é português nada, não tem padaria, nada. Não. Meu Deus do céu, piadinha ruim. Piada horrorosa, mas Horrorosa. tem que fazer alguma coisa. Dicas para iniciantes, tá? Quais são os 3 dicas fundamentais que você falaria para alguém que está começando na estética? Na estética, especificamente. Você pode falar no empreendedorismo, mas vamos focar em estética, que é essa parte. Na estética, deixa eu pensar uma dica importante. 3 dicas, né? Isso. Se na sua 3, opinião, 2, sim, pode ser uma. Às o que vezes você tem, achar. fala, não, 5. essa é a principal. É. Eu acho que aquilo que eu falei de apresentação pessoal, Apresentação pessoal. eu acho que é importante. Eu acho que Que serve para tudo também, né? eu acho que servir o teu cliente, Servir é importante. eu acho que servir o teu cliente, eu falo no sentido de realmente se importar com o teu cliente, De de atender verdade. a necessidade dele, de buscar conhecimento para que você consiga entregar isso, né? Então, assim, tecnicamente, né? Acho que a tua técnica, independente do que você faça, você tem que entender e conhecer aquilo, né? E Dominar ela. Dominar. E eu acho que trabalhar com segurança. Isso é seguro? Isso traz riscos para o meu cliente, né? Então, eu acho que eu sempre fui muito foco nisso. Desde que eu trabalhava com cílios, me preocupava muito com o material que eu ia utilizar, Com a qualidade, com a qualidade daquilo, né? daquilo que eu estava entregando. Porque vai uma colinha, um negócio. Exatamente. Se a pessoa dá alergia no olho do cliente. Então, e tudo isso, a segurança vem com estudos, né? O que eu posso causar, né? Como é que eu faço para evitar que Exato. aconteça?
Então, eu acho que a segurança é uma das coisas que eu sempre trabalho lá. Sempre que a gente vai colocar uma técnica nova, isso é seguro? Quais as indicações? Como é que eu faço para que isso seja mais seguro? Né? Então, eu acho essa que pergunta é boa, né? Porque é seguro? Não, mas como que eu faço para que seja seguro? Isso, para que isso seja mais seguro. Né? Então, eu acho que isso é importante, porque isso vai evitar que você tenha muitos problemas depois. Porque você tem um cliente que teve um problema por uma coisa que você fez que você não sabia, é falta de responsabilidade, né? Sim. É sua responsabilidade sobre aquilo que você está fazendo. Exatamente. Né? Então, Legal. segurança é muito importante. Tô fazendo um livrinho aqui com as coisas que você tá Tô vendo que tá anotando uma bíblia. eu tô. Vai ser um podcast aqui. O amor pelo negócio. Você falou muito de amor, né? E casou muito com essa pergunta aqui. Que interessante. O que mais você ama no seu negócio, na estética? É a paixão pelas pessoas, a influência, a abordagem? O que mais você ama nessa questão da estética, que você faz hoje? Eu acho que é a paixão pelas pessoas. Eu acho que eu gosto muito desse atendimento, de ajudar, de servir, de transformar a vida, de transformar a vida das nossas pacientes, das nossas clientes com os nossos atendimentos, né? Mudar a vida dela de alguma maneira, né? Então, eu acho que isso é o que eu mais amo, né? Como a gente falou no início, nem tudo ali na estética você vai, no meu trabalho você vai amar, né? Mas tudo que eu faço eu coloco amor. Nem tudo você vai amar, mas tudo que eu faço eu coloco amor. Né? Então, eu acho que esse drive é super importante, né? Porque quando você faz com amor, você faz bem feito. Mesmo que você não goste, mas você vai fazer bem feito. Essa é uma coisa que eu falo bastante. Tem né? até um exemplo, mas é mesmo. Muito legal mesmo, hein? Aprendizado essencial. Qual que é o aprendizado essencial que você teve nesse processo todo? Na sua vida toda, assim? Você, fazendo uma memória... Uma retrospectiva da sua vida. Assim, se tivesse que definir um aprendizado... Que foi importante? Acho que é a liderança. Liderança. Acho que é liderança. Liderança de pessoas e autoliderança. De pessoas. De pessoas. De pessoas. Acho que auto vem junto, né? Pra você saber liderar o outro, você tem que saber. Já tá drivado você se liderar, né? Eu acho que a liderança é uma coisa que eu aprendi muito. Talvez porque foi o que mais foi difícil pra mim, né? Então eu tive que me dedicar muito, porque era um ponto que você não tinha tanta força, né? E o que você falaria para você de 5 anos de idade? Quando você... 5 aninhos. Ai, gente, 5 anos. Essa é pesada. Cada resposta que sai aqui que eu acho muito legal. 5 anos de idade, você tá lá? Brincando. Ai, mas para uma criança de 5 anos, gente. Sim. Porque aí você tem que ter cuidado com o que você fala, né? Agora você me pegou, hein? Sempre pega. Todo mundo dá uma pausa, né? Agora eu vou chorar. Agora o choro vem, Borel. Coloca uma música emocional aí, por favor, Borel. Uma música. Eu acho que... Foco, close. Eu acho que hoje, né? Gente, eu vou chorar. Não tem problema. Uma coisa que eu faço muito com a minha filha, a menorzinha, porque a primeira eu tive muito nova, então eu não tive tanto conhecimento e maturidade. Eu sou uma outra mãe, né? Mas uma coisa que a gente trabalha muito com a Mayla é a autoestima dela. Então a gente sempre deixa claro o quanto a gente tem orgulho dela, enquanto a gente ama ela, o quanto ela é linda, o quanto ela é forte. E eu acho que até esse meu problema de liderar que eu tive, de não... como é que eu posso dizer? De falar com as pessoas, sabe? De ser um pouco mais assertiva, ser mais firme com as pessoas. Eu acho que foi por conta de baixa estima. Né? Falta de segurança, baixa estima, né? Buscava a aprovação de todo Exatamente, mundo. de buscar a aprovação das pessoas. Então, eu acho que isso... Hoje, claramente, né, mãe de uma criança de 2 anos e meio, eu sei que isso vem da nossa infância, né? Talvez a minha autoestima não foi bem trabalhada. Então, eu acho que... Também com 8 irmãos, né? Aquela verdade. Doideira. Não tinha como, né? Não culpo mamãe e papai. São apesar coisas que que eles já acontecem. eram pais e mães diferentes, de muitos, né? Porque já estavam com uma experiência com né? Mas a gente não acerta em tudo, acho que faz, acho que faz parte, né? Assim, não tem um manual, né? Não, Mayla vai ter algum trauma da mamãe, do papai dela, provavelmente normal. Também. Mas o que eu posso fazer, eu faço. Então, assim, eu acho que talvez a minha autoestima não foi trabalhada. Então, eu acho que talvez eu falaria pra ela, eu tenho muito orgulho de você. Pode legal. Ir, entendeu? Agora eu vou chorar. Mas eu acho que é isso, trabalhar a autoestima. Eu acho que é importante
de uma criança, né? Assim, acho que se eu tivesse trabalhado isso melhor, eu acho que eu seria mais segura. Tá. Teria mais confiança. Mais né? confiança, tá? Mais confiança. Muito bom, hein? Eu adorei, assim, Débora Faria aqui, sensacional. Tem perguntas, amor? Não, na verdade, Você fez uma anotação aí, eu fiz um várias monte de anotações anotação? porque tudo que ela fala sobre o negócio, né, dela serve para qualquer negócio, Sim. né, para qualquer empreendedora. Né? Não é só de estética, né, mas de qualquer empreendedor. E no meu momento, eu tô no momento de... eu acho que a vida inteira a gente tá no momento de aprender, mas agora, principalmente, a gerir um negócio, liderança, equipe... Então, eu tô nesse momento. Eu anotei vários insights aqui que eu quero revisar. Alguns eu anotei como parabéns, você está fazendo certo. Outros você precisa melhorar. Então, tinha 2 listinhas aqui. Tem um Porque eu já vou avanço pra separando, fazer. né? Porque alguma coisa, ok, você tá indo bem, é isso. Agora, isso daqui você precisa melhorar. E são aprendizados que a gente vai escutando pessoas que já passaram por esse caminho, né? Que já estão em outro patamar que ajuda quem está começando, né? Muito bom. Débora, foi muito bom ter você aqui. A gente vai encerrar daqui a pouco, óbvio, né? Eu queria que você deixasse seu recado, rede social, tudo que você quiser para finalizar e um recado que você quiser deixar mensagem. também, um recadinho para aquela câmera ali, para quem está aqui, né, ouvindo e que vai ver você também depois. O que você falaria para ele nessa história toda sua e que você gostaria de deixar de recado, uma mensagem final e sua rede social, Não etc. me preparei para isso. Não tem problema, então começa por isso que a gente onde as faz pessoas te mesmo. Não me encontram. preparei por isso. É por isso que a gente coloca mesmo. Tá, O Lele Abdala, ele adorou essa parte, né? Você já um imagina. ator, né? Não, mas... Adora, Já né? ficou Super 5 minutos expansivo, ali. né? Ele não quis desligar, senão ele quase acabou. quando Lelê. acabou, a gente pode ir embora. Maravilhoso. Deixa eu pensar aqui, né? Vou começar pelo meu, Tá bom. meu Sim. perfil, né? O nosso perfil da clínica é a AC Estética SP, né? Que é a AC Estética de São Paulo, SP. Eu acho que... Não sei, gente. Fala com o coração. É que você me deixou agora meio Emo- desnorteada. Mexeu um Mexeu um pouco, né? pouco. Foi pior do que o outro. Essa pergunta aí, Essa essa pergunta aí aí. você pode colocar, porque essa foi pior que o outro. Não, essa pergunta mexe mesmo. Eu choro todas as vezes quando eu penso... Porque eu fico repetindo isso na minha cabeça. O que eu falaria pra Sara de 5 anos? E eu choro todas as vezes, porque sempre é alguma coisa diferente que eu desbloqueio, que eu viro pra Sara de 5 anos e falo, tá tudo bem, Sarinha. A gente já resolvemos essa Vem cá, parte. me dá um Vem abraço, aqui, né? vem me Tá dá um tudo abraço. bem, né? É isso. Para as A pessoas gente que querem ser seu cliente ou que para ir lá tratar na sua clínica, o que você fala para os seus clientes? Aí já tem um desbloqueio fácil. pra você. Já melhorou. Fica mais fácil. já melhorou, né? Facilitou Deixa- minha vida agora. Deixa eu Facilitou minha fácil. vida. Tá fácil. A nossa clínica, né, a gente pensa muito no bem-estar, né, de cada um. Então, assim, com certeza, qualquer um que for lá vai ser muito bem atendido, um atendimento personalizado. A gente sempre vai tratar com homoterapia, né, Adorei tratar as isso aí. pessoas com amor e Homoterapia. para que as pessoas possam se amar, se empoderar cada vez mais. Acho que é isso. Fica na Avenida Paulista mesmo, né? Avenida Paulista. 2001. 2001, sala 521. 521. Isso. Perfeito, gente. AC Clínica Estética. Vamos lá, eu já vou reservar o meu horário, porque fiz 33 anos essa semana. Então, assim, a cara já está derretendo, já tá faltando derretendo a aqui, ó. cara. Já tô sentindo os, né, as coisas que eu preciso arrumar aqui. Então, É isso aí. vou garantir meu horário. Brigadão, amor, obrigado pela presença também, né? Obrigada, amor. Seja muito bem-vindo e obrigado pelo seu tempo, pelo seu espaço, Eu que agradeço. pelo que você trouxe também. Foi Eu que muito agradeço a enriquecedor. oportunidade. E Foi maravilhoso, obrigada mesmo. Eu que Em agradeço. breve o pessoal vai assistir você com mais de 8.000 visualizações. É isso aí. Isso aí, né? Um abraço, bombar. obrigado. Obrigada. Obrigada. Isso aí. Show. Cerrou, Borel.